E aí, como é que estão? Bom, cara, e você? Tudo certo. A gente fez aquela Pô, live aquela vez lá na Sultai, lá, eu achei bem bacana. Daí dessa vez eu pode crer. resolvi aí fazer também pra minha galerinha aí do estúdio aí, que tá treinando comigo. Galera Pode nova crer. que tá começando. Então é bem importante a galera saber também da história do nosso esporte, que é uma história bonita, bacana, né? Então, cara, vamos começar te apresentando aí, Tiagão. Te apresenta pra galera aí, o teu trabalho. Beleza, vamos lá, cara. Bom, eu sou o Thiago Simão. Prazer, todo mundo que tá aí já vendo a gente conversar. Eu sou o editor-chefe do site Acervotai, já faz um tempinho. Cara, resumindo bastante, eu comecei no Muay Thai em 2008. Eu sou do interior de São Paulo, não sou da capital, sou do interior de São Paulo. Em 2008 não tinha muita coisa, cara, aqui. Acho que no Brasil inteiro não tinha, na real. E aí eu comecei a buscar informação, buscar informação. Resumindo, em 2011, eu lancei a Muay Thai em Foco, que era uma revista online de graça para a galera, com o pessoal que estava na Tailândia lá já, o André Teixeira, a Juliana, o Jefferson. Então, eu consegui o contato da galera, consegui trazer para cá algumas informações, montava uma revista e publicava na internet de graça essa revista. Um ano depois, o Rafael Ribeiro, que estava na Tailândia na época, entrou em contato comigo que ele tinha um projeto de um site que ele queria falar sobre Muay Thai, sobre cultura, sobre viagens e tudo mais. E perguntou se eu não queria entrar como editor. Eu resolvi aceitar. Esse site é o Acervotai, né? Virou o Acervotai. Eu parei com a revista porque eu trabalhava com publicidade na época, fazia a revista e fazia o acervo e treinava. Então, eu não tinha mais tempo para nada, assim. Então, eu parei com a revista, continuei no acervo. O acervo começou a crescer bastante, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. A gente começou a colocar algumas pessoas para ajudar a gente nessa parte de matéria e tudo mais. Aí o Rafa me deixou como editor-chefe, então tudo que passa pelo acervo passa por mim, aprovação minha e tudo mais. Em 2017 eu fui para a Tailândia, fiquei lá 60 dias, e foi lá que realmente eu consegui treinar e estudar. Então eu tive muito contato com apostadores, lutadores. Eu fui para Ayutthaya, que é uma cidade histórica, que foi a capital do Reino de Sião. Consegui alguns documentos, consegui fotografar muita coisa. Voltei para o Brasil, comecei a dar palestra sobre isso, e na época era 2017, né? Então, na época era meio um choque ainda, porque as pessoas não tinham tanta noção de como era. Todo mundo aprendeu que Muay Thai tem 1000 anos, a Tailândia tem 1000 anos, né? Tem toda essa história, que não é verdade. Sim. Mas, e aí eu comecei a palestrar, o pessoal começou a gostar muito. E aí, conforme me pedir material, pô, você não tem material, você não tem material, você não tem material. Aí, na época, eu reuni um material que eu tinha, fiz uma apostila, acabei vendendo para algumas pessoas essa apostila. Até que alguém virou para mim e falou: putz, cara, faz um livro. E aí eu falei: rapaz, eu nunca fiz um livro na vida, assim, tipo, eu nem sei por onde começa. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a escrever, comecei a fazer, comecei a procurar gráfica, ver como funcionava. A primeira edição eu fiz no Catarse, né, que é um crowdfunding para juntar todo mundo, deu certo, conseguiu vender, beleza. Aí começou a vir muita gente atrás. Falei, pô, fiquei sabendo, queria comprar. Aí fiz outro acordo com a gráfica, lancei a segunda vez, vendeu, esgotou. Aí mais pessoas vieram atrás. Aí eu fiz a terceira edição, aí esgotou. E aí depois disso deu a pandemia. Aí no que deu a pandemia a gente parou, porque os preços foram lá nas alturas, muita gente não estava entregando nada, virou uma bagunça. E aí Sim. agora, se tudo der certo, mês que vem, eu vou relançar o primeiro livro, né, junto com o segundo. Então eu vou lançar um pacote dos dois livros juntos. Eu estou negociando aí um brinde exclusivo. Estamos vendo aí se vai dar certo. Estamos negociando algumas coisas, mas provavelmente vai dar certo. Então a gente vai lançar aí no nosso site um pacote legal com o primeiro livro, com o segundo livro e um brinde exclusivo desse rolê aí. E, cara, Show, essa é a minha é. história. Show. A gente tava começando a live, tava mostrando o livro aí, né, pra galera. Pode A crer, galera pode já se crer. mostrou interessada aí. Então, se tiver um lançamento aí, um outro lançamento aí, com certeza a gente vai vender bastante aqui. Boa, boa. Tá. Tiagão, eu dei uma notada aqui nas coisas, tá? Então, eu, se baseando no livro ali, né? Sim, Ah, vamos contar um pouquinho da história do povo tailandês, né? Que é bem importante. Então, um sim. resumão assim do que foi, né? A origem do povo tailandês, como surgiu, que na época era arte marcial, né?
Sim, Hoje a gente denomina como esporte, mas lá no início exato. era uma Era arte arte marcial, marcial. né? Foi feito com uma arte marcial. Então, queria que Perfeito. tu explicasse aí para a galera como que foi, como contar a história de como iniciou aí a nosso grande esporte que está levando a gente para Beleza, vamos lá cima. então. Vamos lá. De uma forma resumida, para não ficar complicando muito com data e nome, a origem do povo Thai é dada por especialistas durante o período Sukhothai. Sukhothai era uma cidade-estado que ainda existe, faz parte da Tailândia hoje em dia, mas na época era uma cidade-estado que tinha um rei próprio. Ela foi fundada em 1238. Então, como assim, a Tailândia tem 1000 anos, impossível, porque não existia Tailândia em 1238. Né? Existia uma cidade-estado. E essa cidade-estado, que é Sukhothai, ela juntava outras cidades em volta que já tinham um pouquinho do que vai ser a cultura Thai. Mas foi em Sukhothai que começou a desenvolver duas coisas importantes. O primeiro é o alfabeto Thai. Então eles começaram a desenvolver, ainda era um proto-alfabeto, né? Assim, eles não desenvolveram como é hoje, mas começou a desenvolver. E eles começaram a flertar muito com o budismo. Por quê? Naquela época, se a gente pegar o Sudeste Asiático, né, que é Tailândia, Camboja e Vietnã, ali era basicamente tudo uma coisa só, que era do Império Khmer, que hoje é o Camboja. O Império Khmer foi super importante. Ele tinha uma tecnologia muito avançada para a época, então a capital dele possuía todo um sistema de irrigação, de transporte de água, coisas que, assim, para aquela época eram extremamente avançadas. E era um poder militar muito grande, então ele dominava toda a região em volta, só que o Rotai fazia parte dessa dominação. Até que um dia eles encheram o saco e resolveram meio que se rebelar contra isso, porque o próprio Império Khmer estava ruindo por problemas internos. E aí ele se declara primeiramente budista, que era uma coisa que até então existia em alguns cantos, mas não era, né? Uma coisa que você saia declarando. Então a cidade de Sukhothai se torna budista, começa a criar a ideia do dialeto Thai, né? Começa a criar essa identidade. O Império Khmer acaba caindo, uma outra cidade-estado acaba crescendo e se aparecendo mais, que é Ayutthaya. A Ayutthaya acaba ficando muito forte também, e aí ela decide que ela vai ter que impor as regras dela para outras cidades. Então ela vai negociar com Sukhothai fala que não tem negócio. A Ayutthaya então decide da melhor forma, que é descendo o cacete em Sukhothai. E para evitar guerra e tudo mais, e mais desgaste de guerra, Sukhothai desencana e fala, não, beleza, tá tudo certo então, toca o barco, não vamos ficar brigando por causa disso. A Ayutthaya acaba crescendo muito, aí o que interessa para nós nessa história? A Ayutthaya ela se tornou uma das maiores cidades do mundo na época. Né? Ela chegou a fazer negócios com Portugal, com a França, com a Holanda, com a Inglaterra, né? Até que tem uma história que não é confirmada, mas tem uma história interessante de que quem levou a pimenta para a Tailândia foi Portugal. Porque a Tailândia hoje é viciada em Sim, pimenta. Né? Tudo é mas pimenta. sim. Nossa, lá eu sofri, bicho. Mas enfim. E aí, dizem que quem levou a pimenta para a Tailândia foram os portugueses. Na troca de especiarias e tudo mais, foram os portugueses. O que interessa? A Ayutthaya acaba criando um poder muito grande, centralizado. Os estrangeiros começam a chamar a Ayutthaya de o Reino de Sião. Né? Por que o Reino de Sião? Existem algumas teorias, mas a mais usada hoje em dia é que Sião vem de uma palavra do sânscrito, que quer dizer escuro. Sim, Então seria o reino dos asiáticos com o tom de pele escura. Um bom exemplo é sim, o Boacal. Né? Então, assim, o sim. Boacal seria um bom exemplo de uma pessoa da época. Então ficou o Reino de Sião. Só que lá dentro eles se chamavam de Muang Thai, que era a terra dos livres. Né? Beleza. A partir disso começa a criar um problema com o vizinho, que era a Birmânia. A Birmânia começou a ver a Ayutthaya com muito dinheiro, muitas posses, e aí óbvio que a coisa vai se resolver no quebra-pau. Então a Birmânia declara guerra a Ayutthaya, eles ficam entre guerra durante muito tempo, tipo, chatos pra caramba, porque ficou muito tempo em guerra. Até que chega um momento, assim, na verdade são dois momentos, mas eu vou para o momento que o pessoal vai meio que entender assim mais fácil. Chega um momento no século XVIII, 1772, quando a Birmânia consegue invadir a Ayutthaya e arregaça a capital.
né, ela fica durante 7 dias sendo destruída e queimada. E isso é um problema para nós, porque toda a documentação que era importante para nós sobre Muay Thai e tudo mais foi destruída. Sim, Só que nessa invasão surge uma pessoa bastante comum que a gente conhece, que é a história de Naika-Nanton. sim, Então, é justamente nessa invasão. Naika-Nanton é levado, né, para a Birmânia como prisioneiro, passam-se alguns anos, até que ele finalmente, em uma festividade do rei da Birmânia, uma festividade religiosa, o rei da Birmânia falou assim, beleza, quem de vocês aí é bom? Porque ele já sabia que os siameses, né, que são quem morava em Sião, tanto é que o termo gêmeo siamês vem daí, né? A primeira registro de gêmeo siamês veio da Tailândia, mas sim. enfim. Pergunta ali quem que era bom de porrada, e o pessoal fala, pô, Naika-Nanton é um cara bom de porrada. E aí, então, ele vai lutar contra o primeiro soldado do rei da Birmânia, e ele ganha em questão de segundos. E o rei fala, não valeu, porque você está roubando, você está usando magia negra. Ele fala assim, mas como assim magia negra? E aí, cara, é o primeiro registro que a gente tem sobre o que provavelmente foi o Ramuai. Sim. Então, provavelmente, Naika-Nanton executou o Ramuai antes da luta. Os birmaneses não sabiam que era aquilo, então consideraram aquilo magia negra. Naika-Nanton lutou mais 9 vezes. Aí, assim, o único texto que a gente tem histórico sobre isso é um texto da Birmânia de 12 linhas contando essa história. Então, existe uma questão entre 9 ou 12 lutadores. Mas é entre esses dois. Sim. Ele ganhou... Só fazendo um parênteses, Tiagão. Só explica pra galera o que é o Waikru Ramuai, só para eles entenderem um pouquinho, porque tem muita galera leiga aqui que ainda não sabe o que é, né? Bacana. Dentro do Muay Thai existe o Waikru Ramuai, né? O Waikru, o Wai é a parte de cumprimentar, que a gente cumprimenta. Kru é professor ou treinador. E o Ramuai, o Lam Muay, né? Os tailandeses não falam o R, né? Eles falam L, então é Lam Muay. É uma dança cerimonial. Então, hoje em dia, quando você vê o lutador entrando no ringue, né, com o Moncon, e aí ele passa a mão por cima das cordas, selando o ringue, aquilo é um ritual budista, onde você está selando o ringue. Já me perguntaram assim, é anti-horário ou é horário? O sentido do ringue e tudo mais. Sim. E, na verdade, os dois estão certos. E aí é uma explicação um pouco mais detalhada, mas os dois estão certos. Mas, enfim, você passa a mão, é normal você ver o cara chegar no canto do corner, ele dá 3 toques no corner, ele levantar a mão. Os 3 toques, na verdade, eles fazem parte dos três símbolos budistas, né? Então, que é os ensinamentos de Buda, é o Dharma, né? É a comunidade budista e é o Buda em si, né? Então, são as 3 coisas. Então, por isso dá 3 toques no corner, que são os três pilares do budismo. Sim. E aí, quando chega no Ramuai, que é a luta no centro, é uma dança cerimonial, onde ela é feita primeiro, né? Para assim, uma que tem um efeito psicológico muito bom, porque ele acalma o lutador, que é diferente de qualquer outra arte marcial. O cara já entra ali pilhadaço e ansioso demais. Não, no Muay Thai ele faz esse rito para acalmar o corpo, acalmar a mente, né? Porque a gente sabe que um cara lutar nervoso é uma luta perdida. Então, quanto mais... É por isso que é engraçado a gente falando, porque assim, se você pegar a luta de tailandês, por exemplo, você vê que não existe encarada, não existe trash talk, não existe essas papagaiadas, né? E o cara sempre olhando sereno, assim, ele não faz cara de mal, nada, ele tá sereno. E isso, para um ocidental, deve ser horroroso, porque você tá batendo no cara e o cara não tem expressão. Sim. Assim, tá zero. E aí você não sabe se tá com dor, se não tá, se o desgraçado tá com dor, você não sabe. É fazer o personagem, né? É fazer o personagem. Então, assim, psicologicamente falando, é um puto efeito bom. Mas, enfim, do Ramuai é uma dança cerimonial que tem várias representações. E a gente vai chegar aí, porque não existe um jeito certo de fazer, né? Vários campos de Muay Thai têm um jeito próprio de fazer. Alguns treinadores gostam de passar um jeito próprio. Alguns campos de Muay Thai não ensinam. O que eles pedem para você é assim, você vai observar os outros fazerem e você vai montar do seu jeito, colocando os seus elementos e apresentar para o treinador e ele vai aprovar ou não. Então, cada jeito, assim, cada lugar tem um jeito diferente. Mas essa dança cerimonial, ela basicamente representa a crença, tanto hinduísta ou budista,
né? E os elementos em volta dela. Então, por exemplo, você tem a questão do boacal, né? Todo mundo conhece o boacal, que ele vai andando até o ringue, aí ele escreve o nome do adversário como pé. Não sei se você já reparou nisso. Ele chega Sim, até o corner do adversário, o que ele está fazendo é uma maldição. Então, ele sim, escreve o nome do adversário como pé e pisa em cima, né? sim, Isso é basicamente uma maldição, entendeu? E aí ele vira as costas e vai embora. Aí tem a parte do caçador com arco e flecha. Tem até umas coisas mais modernas, né? Que o pessoal tipo, usa como granada ou como tiro. sim. Enfim, aquilo é um teatro que funciona de um jeito psicológico muito bom. Porque você está Show. mostrando para o seu adversário quem é você. Sim. Bom, Bom, foi uma bela explicação. Agora a gente volta ali à questão do Nekonuton, né? beleza. Quando o Naito ele vence, o rei da Birmania, que era o rei Magra, fala assim, esse cara aqui dentro vai dar B.O. Porque ele entendeu o poder do Muay, nós vamos chegar, por que não era Muay Thai, era Muay. Ele decide libertar Naito. O Naito não libertou a Tailândia, ele se libertou. Então ele volta para Ayutthaya, só que lembrando, a Ayutthaya estava completamente destruída. Então a partir desse momento, a gente simplesmente não tem mais registro nenhum de Naito. Ele desapareceu na história. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Sim, Porque o que aconteceu meses depois foi que um general de Sião, que era o Taksin, conseguiu reunir uma galera, expulsar o pessoal de Ayutthaya. Tanto é que existe um ponto-chave nessa invasão, de que Ayutthaya tinha um prefeito, que era birmanês. Quando o Taksin consegue invadir e expulsar a Birmania, ele pega o prefeito, decapita ele e manda a cabeça de presente para a Birmania. E a partir desse momento existe um período de paz, porque a Birmania já tinha perdido muita gente, foram muito tempo de guerra. sim, Então o custo humano de guerra é muito complicado, porque você está basicamente matando todos os homens de várias idades, então você não sim. tem mais pessoas nascendo, então a sua população simplesmente começa a desaparecer. Então, beleza. Aí vamos entrar, acho que num ponto que a galera quer saber, assim, o que é Muay, o que é Muay Thai, o que é Muay Boran, Sim. né? Tipo, o que acontece nessa história Sim. toda. E explica para nós também, né, que a galera às vezes chega na aula, a galera tem bastante curiosidade, assim, nossos alunos, né? Então, a galera pergunta bastante o que significa a palavra Muay Thai, né? O que quer dizer a palavra, né? Então, é bem importante já salientar aí para a Bacana. galera que está na live também, porque às vezes a galera às vezes pratica a parada e não sabe o que quer dizer a palavra, né? Então, Sim. já tira a dúvida da galera aí também. Beleza, vamos lá. Eu vou explicar por que surgiu a palavra Muay Thai. E aí, a partir disso, vocês vão entender o que significa Muay Thai. Durante boa parte do século 17 e 18, na Tailândia, no Reino de Sião, o que se praticava era Muay. O que é Muay? Muay é luta. De uma forma geral, luta. É uma luta. E cada região tinha um jeito de lutar. Mais ou menos igual ao Karatê, né, que tem uns estilos. Sim, O Muay tinha os nomes das regiões. Então, assim, você tinha o pessoal de Korat, que é uma região que existe até hoje. Então, o pessoal que lutava lá lutava o Muay Korat, que era a luta da região de Korat. Isso era normal com as regiões em volta. Então, tinha o pessoal de Korat, de Chaya, de Lopburi. Então, toda a região tinha um Muay. Beleza. E o que acontecia? Nesse período, a gente está falando aí de 1700, 1800, o que acontecia bastante era que existiam muitos eventos no reino. Religioso, festas em geral. E o que o pessoal fazia? Luta. Então você tinha sempre eventos de luta, de Muay. E você tinha sempre um estilo contra o outro. Para mostrar quem era mais forte, quem não era. E na época, por que era interessante? Porque primeiro que as pessoas lutavam com corda nas mãos. Acho que o pessoal já deve ter visto alguma referência do TIE Fight e tudo mais. sim, Então lutava com corda na mão. Cada estilo tinha um jeito de usar a corda. Então, alguns estilos que eram mais agressivos, eles focavam as cordas somente na mão e no punho. Outros estilos que eram mais defensivos, era da mão até o cotovelo de corda, para se proteger. Então, cada um tinha um jeito específico. Isso era o Muay. Tá? Em 1909, o filho do rei Rama V, ele faleceu com 15 anos. Foi feito um funeral real, né, cremação. Eles são budistas, né, então são cremados.
E o rei, ele resolveu fazer um evento de Muay também, né? Como um símbolo e tudo mais. E logo depois disso surgiu a ideia de falar o seguinte, ó, quem ganhar vai receber um título, que é Muay. Muay é tipo um cavaleiro. Beleza. E aí três lutadores conseguiram passar o carro em todo mundo e receberam esse título, né? Que foi o Muay Thai, o Muay Korate e o Muay Loburi. Sim. Esses três estilos Estilos. viraram oficiais do reino, começaram a ser ensinados na Academia Real, começaram a ser praticados de forma oficial. Só que em 1913 aconteceu um problema. Por quê? Porque na Tailândia o boxe ocidental já existia. Eles gostavam bastante. E o boxe ocidental chamava Muay também, porque é lutar. Sim. Né? Sim. Era lutar. Então eles criaram a tradução de, vamos chamar de Muay Sakorn, né? Que Muay Sakorn tipo, é lutar com só de mão e tudo mais. Sim. Só que o rei ficou muito preocupado em perder a identidade do Muay deles. Sim. Né? E a partir disso, ele falou assim, vou fazer o seguinte, a gente precisa criar uma coisa aqui para regularizar esse negócio. E aí teve a ideia. Então, em 1913, surge o termo Muay Thai, né? Que a tradução é boxe tailandês. Então, Show. Muay Thai significa boxe tailandês. Show. Show. Isso foi em 1913. 13. Então, tipo, o Muay Thai é muito recente, né? Ele não tem nem 100 anos. Não, Então, cara, porque assim... Pode falar. Pode falar. Tá. Não, eu só queria, eu queria concluir contigo se era 100 anos mesmo. Eu sou meio ruim de matemática. Não, então, porque assim, o que acontece? Resumindo assim, bastante. Em 1928, aconteceu um evento onde um lutador de Sião enfrentou um lutador do Império Khmer, né, o Império do Camboja, e o lutador do Camboja morreu na luta. Sim. E o rei determinou que já não podia mais acontecer isso, né, porque já estava, né, no século XX. Sim. E assim, e lembrando, Ban, que é o seguinte, na época não tinha regra, tá? Isso é importante explicar, porque a transformação da arte marcial para o esporte acontece com a criação da regra. Então, antes não tinha regra, não tinha peso, não tinha tempo, não tinha idade, era o pau comia. Sim. Então, era basicamente ou nocaute ou desistência. E era isso que existia na época. Era até morrer. E assim, tanto é que assim, até os anos 20, 30, mais ou menos, aconteceram vários desafios, tanto do pessoal do Kung Fu da China, quanto o pessoal do Karatê do Japão contra o Muay. Sim. Só que como o Muay não tinha regra e ele era feito para guerra, literalmente para guerra, deu vários problemas. Assim, lutadores chineses morreram, lutadores japoneses ficaram gravemente feridos. Então, a China durante um tempo proibiu esse tipo de combate. E o Karatê, até os anos 50, no Japão, era proibido ter kumite, que é luta de contato. Sim. Né? Então, isso só mudou com o Kyokushin, mas isso é outro assunto. Beleza. O Muay Thai, depois de 28, começou a ter regra. Só que na época, cara, como é que você põe na cabeça desse povo que tinha que ter regra? Ninguém quer lutar com regra. Regra era frescura. Sim. Então, assim, vou lutar com regra. Uhum. E ninguém queria. Só que foi difícil colocar na cabeça do povo regra. Então começou aos poucos. Então, assim, começou a ter coquilha. Vamos colocar uma coquilha. Não, beleza, coquilha, beleza. Coquilha pode. Então colocava coquilha. Vamos colocar limitação, porque antes não tinha ringue, né? Era só um tablado. Então colocou um ringue. E aí, cara, surgiu a escola militar na Tailândia, que é a Suakulap, e ela criou um espaço para Muay Thai e para boxe ocidental. Porque ela ensinava já na escola isso, que era uma escola para garotos, que tinha, né, um cunho militar, então o pessoal já aprendia na escola Muay Thai e boxe, um tempo depois judô, né, luta de chão. Beleza. O que aconteceu? Aos poucos foram colocando regras, né? Foram colocando tempo, foram colocando categoria de peso. É uma coisa legal de explicar, que já me perguntaram, eu sempre faço isso em palestra. Você já parou para pensar por que Karatê, Kung Fu, Taekwondo,
kickboxing, por que todos lutam em tatame e Muay Thai não? Bah, nunca fiz essa pergunta mesmo. Assim, eu sempre pergunto assim, alguém já, assim, se já parou para pensar que todas as artes marciais padrão que Eu a acho gente que eles, conhece. eu acho que eles se inspiraram bastante no boxe, né? Então, é exatamente isso. A referência do Muay Thai na época para a criação de regra era o boxe inglês. Sim, Então, eles sabiam das luvas, sabia do ringue, sabia da parte de tempo, de peso. Tanto é que até hoje a medida de peso deles na Tailândia é libra, né? Que é sim. como na Inglaterra. Então, eles tinham uma influência muito grande do boxe. Então, o Muay Thai só é lutado em ringue por causa do boxe. Show. Né? É, isso aí é uma outra coisa que eu não sabia. A gente fez aquela live aquela vez na Supai lá. E é bom a gente fazer mais, porque, cara, cada vez que tu. Às vezes eu também tô vendo as tuas lives, né? E toda vez tu vem com uma coisa nova, assim, que a gente. Uma curiosidade que a gente não sabe, né? Sim, e cara, é muito louco porque assim, eu sempre estou pesquisando, né? Porque existem pessoas no mundo hoje que são pesquisadores sérios e Aham. sempre existe alguma atualização. Então, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui. No meu livro novo, né, que vai chamar A Era de Ouro do Muay Thai, uma breve história, eu consegui a primeira foto tirada na história sobre Muay, que foi em 1866. Bate, Então show. é uma foto, obviamente, preta e branca, mostrando pela primeira vez o que era o Muay. Então dá para ver a roupa, a postura, a corda nas mãos. Então eu tenho essa foto, ela vai ser publicada no De qual livro. época? 1866. Bah, muito tempo. Foi a primeira foto tirada mostrando o que era o Muay. Né? Porque até então não existia nenhum tipo de registro. Sim, Agora a gente tinha uma foto. eu vi uma. Eu também li no livro aqui que em 1805 foi criado um código de 3 selos. O que seria esse código? Sim. Cara, quando houve uma modernização do Reino de Sião, muita coisa de legislação de lei foi copiada da Inglaterra e da França. E a lei dos 3 selos, na verdade, assim, é um conjunto de leis, né, na verdade, mas o que para a gente importa é que existia uma lei nesses 3 selos que dizia o seguinte: todo combate de comum acordo, ou seja, eu estou combinando com você que a gente vai sair na mão. Então, todo combate de comum acordo e um dos dois acabar gravemente ferido ou morto, o outro não terá culpa nenhuma. Sim, E isso é muito interessante porque é basicamente uma cópia do modelo de duelo que existia na Inglaterra e na França. Que você vê muito sim, em filme, que é o cara chega lá, desafia, e aí dá 10 passos, a vira e atira, ou dá 10 passos e tenta enfiar a espada no outro. sim, Isso era comum na Inglaterra e na França com a questão de desonra, né? Você desonrou meu nome, desonrou minha família, desonrou minha mulher, então eu vou meter bala em você. sim, E na Tailândia existia isso também, que era assim, se houvesse uma luta de comum acordo e alguém acabasse morto, a pessoa que matou não teria responsabilidade nenhuma. Entendeu? Só que isso durou até mais ou menos os anos 30. Porque depois a pessoa falou assim, ei, tipo, a gente está meio que liberando o assassinato. sim. Então não é muito legal. Então essa lei caiu, né? Aham. Mas para você entender como na época funcionava essa coisa. Então, assim, alguns registros que a gente tem dão conta de que as lutas de Muay eram rápidas. Porque com a corda na mão, o que eles faziam? Uma que a corda era feita de cânhamo, né, que é a Sim, fibra da maconha, que sim, ela já é áspera, né? Eu vi no Google. Mas eu vi que ela é áspera e tudo mais. Então, o pessoal molhava ela para ficar mais duro ainda. Cara, ficava uma lixa. vá. Então, por que a luta era rápida? Porque quando entravam os golpes de mão, ou no rosto, ou no Machucava corpo, muito. rasgava tudo, cara, arrancava a pele. Então não durava muito. O pessoal falava que uma luta durava mais ou menos 2 minutos. Nossa. Porque era muito contundente. Tipo, rasgava demais o rosto, rasgava o corpo. Então era muito violento. Então durava Sim. pouco. E normalmente os caras já eram treinados para guerra, né? Para guerra mesmo, né? Literalmente. Não é. Então, esses Ah, caras normalmente eles não tinham muito o que perder, né? Eles viviam naquilo dali, né? cara, assim, Muitos eram soldados do rei, né? Tem até uma citação que tu fala sim. aqui, que o rei Rama, o rei Rama, tu falou ali que ele organizava os eventos, né? Assim, quando a dinastia Rama começou a governar, os melhores lutadores do reino viravam guardas pessoais do rei.
Então Isso. existia uma tropa de elite ali que servia o rei. Para quem assistiu o Samurai de Ayutthaya, que eu recomendo muito, tem no YouTube, com legenda em português, inclusive, chama o Samurai de Ayutthaya. É Show, uma história real. Cara, assiste, velho. É uma história real de um vou assistir hoje japonês mesmo. do período samurai. Ele vai como samurai para a Tailândia para ajudar. Porque o que pouca gente sabe é que durante um período ali das guerras da Birmânia, existia uma comunidade grande de japoneses em Ayutthaya. E boa parte dessa comunidade eram samurais. Então, os samurais lutaram junto com os tailandeses contra a Birmânia. Porque o rei gostava demais dessa questão do samurai, da questão da disciplina, da questão zen, da questão da meditação, Sim. e dessa questão tipo, da postura militar que eles tinham. Né? Porque samurai é um outro ponto que eu gosto muito, eu estudo bastante, mas é uma visão muito louca da vida, assim, então é outra conversa. Show. Mas, enfim, assiste esse filme. Por Vou quê? assistir sim. Porque mostra ali, cara, inclusive, o filme é filmado em Sukhothai. Então, aparece os templos de Sukhothai e tudo mais, e aparece uma disputa ali para saber quem ia assumir o ponto da guarda do rei. E o Show. Boakal participa, o Sanchai participa como Ah, que soldados. É bem da legal. hora. É bem da hora, é Show. bem da hora. Então, uma dica pra galera aí também, quiser depois assistir depois da live, ou deixar pro Cara, final de semana. Tem no é, YouTube, tem né? no, tem no YouTube, tem no YouTube. Para quem quiser dica de filme, série, documentário que tem, no Acervotai, entra lá e procura filmes. Tem uma matéria que a gente atualiza de tempo em tempo, só com uma porrada de filme, documentário, um monte de coisa que dá para achar, download, YouTube, tem um monte de coisa lá. Show. Vamos pular um pouquinho, então. Vamos ali para. Cara, qual foi a data que foi criado o primeiro estádio, né? O primeiro campo de batalha aí do esporte, né? Quando a arte marcial fez a transição oficial mesmo pro esporte, onde o negócio virou o que é hoje. Legal. Assim, como o primeiro estádio, entre aspas, a gente pode colocar o Socolab em 1921, só que ainda era precário, né? Aham. Ele tinha um ringue, só que como era uma, assim, aí que a gente volta naquele assunto, como era uma influência do boxe, o Muay Thai na época tinha 11 rounds. Bah, É ruim lutar 5, imagina 11. bah, Então, eu já acho os caras lutando 12 de boxe, eu acho muito. Imagina dando chute, cotovelada, joelhada, velho. Tá louco. então, eram 11 porque era a referência que eles tinham do boxe. Aí foi Sim, reduzindo, mas o que acontece? Com a modernização do Muay Thai, foi determinado que fosse criado um estádio fixo mesmo, né? Não dentro de uma escola, mas um estádio propriamente dito. Existe um registro de um estádio que foi criado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas não existe nada, assim, não tem foto, não tem nada, então a gente vai sim. ignorar isso. O primeiro oficial construído para isso foi o Raja, o estádio do Raja, o Raja Daman, que ele ficou assim, ele começou a ser construído durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como a Europa estava comprando todo tipo de metal e madeira que existia por causa da guerra, a Tailândia vendeu tudo. Então Sim. não tinha material para construir o estádio. Eles ficaram sem material. Então, quando a guerra acabou, aí o pessoal conseguiu inaugurar o Raja em 45, pós-Segunda Guerra Mundial, dezembro de 45. E com o tempo, ele já tinha uma arena, né? Ele parecia um anfiteatro grego, que era tipo as arquibancadas, né, em V assim, e ele no Sim. meio. E aí, com o tempo, foi construindo o teto e tudo mais. E ali foi aplicada oficialmente as primeiras regras, né? E as primeiras regras eram bem básicas, assim, na verdade. Era tipo coquilha, luva, round. Então, assim, beleza, o tempo de round, a divisão de peso era tudo bagunçado. Era Sim. umas coisas, tinha uma discrepância muito grande ainda. Mas o Raja foi o primeiro, com o regulamento. E com o tempo, né, o Raja foi se atualizando. Então, tipo, em 1945 ele foi lançado. Em 1955 as regras foram revistas, aí foram publicadas. Inclusive no livro novo eu consegui a foto do manual do Raja na época. Vá. Então tem um lutador de assim, aí tem tipo Sim. manual, aí tava em inglês, né? Tipo assim, manual de regras do estádio Raja Daman, tá ligado? E Então eu tenho show. essa foto também no segundo livro. E aí, cara, esse foi o primeiro.
Aí, um tempo depois, em 55, o Lumpini é inaugurado. E qual que é a grande virada de chave para nós aqui? Até então, o Muay, ele era lutado por honra, né? Era uma questão marcial, você lutava na frente do rei, você representava a sua região, né? Korat, Lopburi, Shire, etc. Quando começou a questão de regra e estádio e tudo mais, começou a ficar um pouco mais interessante a questão de grana. Então começou a entrar grana na coisa. Então o lutador começou a receber para lutar. Começou a questão de aposta maior. Já existia aposta no Muay. Aham. Mas agora começou uma coisa mais firme de aposta. Então virou profissão. E a hora que virou profissão, com regra, com tudo certinho, a gente deixa o Muay, arte marcial, para trás e cria o Muay Thai, esporte que a gente conhece. Né? Tanto é que o Muay, como arte marcial, ele só volta a aparecer nos anos 70, cara, quando um pesquisador tailandês resolve resgatar isso. Sim. Né? Não deixar morrer a arte marcial. E aí ele cria um termo que é Muay Boran. Muay Boran. Show. O Muay Boran, ele vem a partir de que época? Anos 70. Anos 70. Porra. Anos 70. Então o Muay Thai é mais antigo que o Muay Boran, então. Se for... porque a ideia do Muay Boran é juntar o Muay antigo, a arte marcial, embaixo de um guarda-chuva só e criar um sistema de ensino. É por isso que hoje na Tailândia o pessoal vai lá para aprender Muay Boran, né? Tem a roupa, os moncon colorido, porque criou-se uma estrutura em cima disso. Mas o Muay Boran nada mais é do que tipo, juntar o Muay antigo para preservar ele e tentar passar isso para frente, ensinar ele. É basicamente isso. E foi criado nos anos 70. Sim. Daí, ligando essas coisas, né, o que a galera confunde muito, assim, e o que mais tem, às vezes, tem muita procura, às vezes a galera não vem nem procurando praticar o esporte, né? Ela já vem procurando querer se graduar, né? Sim. Quero me graduar, né, tem graduação, né? Às vezes a gente acaba até indicando, né, para nós não perder muito esse tempo explicando que não tem, blá, 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 a gente acaba até indicando esse aluno, né, que poderia ser nosso, a gente acaba indicando para outra escola que faz o sistema de graduação. Hoje a gente não faz porque não é que eu não ache certo, também não acho errado, né, mas desde que seja de uma forma onde tu vai incentivar o aluno a continuar treinando ali, todo aquele esquema, né? Mas o que eu vejo muito, assim, é a galera, às vezes, focando muito nessa questão da graduação, né? Vou me graduar, vou... Cara, e aí que eu digo, né? Que eu quando me procuro, quando eu tenho paciência, às vezes, para explicar, eu digo, cara, o Muay Thai não tem graduação, é como se fosse um boxe, um futebol, né? É um esporte normal como qualquer outro. Ele não é considerado não é considerado não é por muitos, né? Mas quem sabe que o Muay Thai ele é um esporte como qualquer outro e ele não tem um sistema que nem jiu-jitsu, que nem karatê, onde tu vai pegar uma faixa, uma coisa que vai te dizer que tu é melhor que aquilo, né? Sim, mas então, eu queria que tu explicasse como é que funciona essa questão, assim. Como é que tu... eu não sei explicar, assim, como é que tu explica quando te perguntam isso? Sim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe como surgiu a faixa preta? Faça a mínima. Então, a faixa branca estava muito suja. Não, cara, isso é uma história que contam, sabia, né? Fala que a faixa... Então, isso é bobagem. Eu vou te contar como surgiu a faixa preta na arte marcial. E aí você vai entender todo o processo do porquê muita coisa não faz sentido. Vamos lá, então. Como surgiu a faixa preta na arte marcial em geral? Ela surgiu com um cara chamado Jigoro Kano, que foi o fundador do judô. Isso em 1886, se eu não me engano. O Jigoro Kano, ele era praticante de Jujutsu, que era uma arte marcial, aí sim, arte marcial, né, que era praticado no Japão feudal, pelos samurais. Só que naquela época, isso é muito importante explicar, a arte marcial naquela época era profissão. Você era soldado, né? Você era treinado para isso, treinado para a guerra. Então, assim, imagina no Japão, quando você treinava isso, você fazia parte de uma escola, era para sempre. Né? Para quem gosta de assistir desenho japonês, anime e tudo mais,
O que eles mostram ali, tipo, aquela questão do orgulho da escola, da honra, aquilo era real. Sim. Beleza. Quando a fase, né, a questão samurai no Japão acabou, né, houve a restauração Meiji e acabou a era samurai, a prática da arte marcial foi proibida no Japão. Porque o Japão ele queria se modernizar e basicamente se tornar mais ocidental. Isso criou uma rixa pesada no Japão, mas isso é outro assunto. Um tempo depois, a arte marcial foi liberada, o pessoal voltar a ensinar. Legal. Só que o Jigoro Kano, ele queria ensinar homens, mulher, criança e estrangeiro. E ensinar estrangeiro, na época, era um pecado mortal. Sim. Porque você não ensinava gringo. De jeito nenhum. Né? Beleza. Só que o Jigoro Kano bateu o pé e falou, eu vou ensinar e pronto, acabou. Né? A arte marcial é minha, faz o que eu quiser. Beleza. E ele começou a ensinar. E aí, cara, ele entendeu um problema que você vai entender muito bem também. Ele começou a ensinar homem, mulher, criança, estrangeiro. E aí ele percebeu que dentro da sala dele, na turma dele, tinham pessoas que aprendiam muito rápido e pessoas que eram bem mais devagar para aprender. E é uma coisa que a gente convive hoje em dia. Né? A gente está numa mesma turma, mesmo horário, mas que o pessoal não tem a mesma Com curva de certeza. aprendizagem. Sim. E isso foi um problema que ele encontrou. Entendeu? E aí o que ele fez? Ele resolveu dar uma separada na galera. E aí a primeira coisa que ele criou foi a faixa branca, para mostrar que aquelas pessoas eram iniciantes. E um tempo depois ele entregou para os 2 melhores alunos dele a faixa preta, indicando que a faixa preta eram somente professores que poderiam ensinar as pessoas que estavam ali. Então o judô criou a ideia de faixa de graduação. Um tempo Sim. depois, esses 2 professores do Jigoro Kano foram dar aula em outros lugares. Tiveram os mesmos problemas. E começaram a criar mais cores. Então, o cara criou a faixa amarela. O cara criou a faixa azul. Entendeu? Para começar a ter Sim. uma noção de separar a turma. Foi Entendi. para isso que surgiu a graduação na arte marcial. Aí, o Sim. que acontece? O karatê, ele se tornou karatê no Japão em 1936. Antes disso, não existia karatê no Japão. E aí é uma grande discussão, mas assim, não existia. Né? Quem começou com o karatê lá foi o Shotokan, que foi o Funakoshi, que veio de Okinawa. Quem assistiu o Karate Kid sabe, mas enfim. É os anos 30, anos 40. O Taekwondo se tornou Taekwondo em 1955. O Kung Fu, que na verdade não chama Kung Fu, isso é muito louco de explicar. A palavra Kung Fu foi uma tradução de um francês que Kung Fu significa trabalho duro. E, na Sim. verdade, a arte marcial, na verdade, chama Wushu, não Kung Fu. Então, ele traduziu como Kung Fu a arte marcial, mas Kung Fu é trabalho duro. A arte marcial é Wushu. E a China, ela criou um sistema unificando os estilos e criando um padrão nos anos 50. Então, é Sim. tudo muito recente. E quando o Jigoro Kano, antes de todo mundo, criou a questão da faixa, aí o Karatê copiou, o Taekwondo copiou, o Kung Fu copiou, o Kickboxing, que nasceu depois no Japão por causa do Muay Thai, copiou. Então, todo mundo copiou o Jigoro Kano na ideia de graduação de faixa. E ela só surgiu porque ele precisava separar as pessoas que aprendiam mais rápido das pessoas que aprendiam mais devagar. E no Japão, isso é importante explicar. No Japão, a faixa preta é chamada de Jodan. Jodan é o início do caminho, o primeiro passo. Então, se você chegar no Japão e falar, eu sou faixa preta, eles vão falar assim, grande merda. Porque a faixa preta no Japão é o início do caminho. Então, assim, você está começando na arte marcial agora. Tipo, antes era só uma preparação, antes você estava ali aprendendo o básico do básico e tudo mais. A faixa preta no Japão é chamada de Jodan, é o início do caminho. Então, ser faixa preta não quer dizer porra nenhuma. Sim. Então, essa é a grande questão, tá ligado? Sim. Então, Show. as pessoas precisam... Isso é muito legal de explicar. Porque eu falo assim, não, porque, assim, não existia. Eu falo assim, ah, mas como é que era antigamente? Eu vou te explicar que isso é legal. Como que era na época dos samurais, por exemplo? Né? Como é que funcionava? Não tinha graduação. Tipo, você não tinha um samurai faixa preta. Né? O que existia era cada escola de espada, de arco, de lança,
era uma escola que tinha raízes centenárias e que existe um documento, até hoje no Japão as escolas clássicas têm esse documento, que chama Menkyo. O Menkyo é um documento onde o chefe da escola atesta para você, Bang, que você está apto, você tem o conhecimento necessário da escola para transmitir ela em outro lugar, se você quiser. Que show. Isso é o Menkyo. E existe o Menkyo Kaiden. O Menkyo Kaiden é um diploma máximo, onde atesta que você tem o conhecimento total, técnico e filosófico e espiritual da escola para ser transmitido. O Menkyo Kaiden é algo extremamente raro e eu consegui um documentário há um tempo atrás que era japonês, mas tinha uma locução em inglês, então deu para entender, aonde o Menkyo Kaiden até hoje no Japão existe. E quando você ganha o Menkyo Kaiden, você assina com sangue. Então, eles pegam uma lâmina muito fina, cortam o seu dedo, e aí você, tipo, passa o sangue no lugar que é o símbolo da escola, Sim. entendeu? Que você está fazendo um laço eterno com aquela escola, assim, tipo, você está ligado para o resto da sua eternidade a essa escola. Era assim que funcionava. Era uma coisa extremamente séria, entendeu? Tipo assim, você poderia ser executado se você fizesse merda. Então... morrer, se os treinadores levassem isso em conta, ia morrer muita gente. Então. E aí, assim, quando o Jigoro Kano criou a faixa preta, ele não tinha intenção de criar a ideia de mestre, de grão-mestre, de super saiyajin, ele não tinha essa ideia. Entendeu? Ele só queria falar assim, isso aqui, o faixa preta é um professor, o faixa branca é quem está aprendendo e tá tudo certo. Tá resolvido. Só que virou comércio. E a hora que vira comércio, aí começa primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, blá, 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 décimo Dan, faixa rosa, listrada de dourado, o grande supremo líder. A única parte que eu não curto é isso. Porque assim, hoje a gente trabalha vendendo Muay Thai, né? Isso é fato. Sim. Mas, cara, eu não acho justo, né? Eu prefiro ver o meu aluno, eu ver ele ali que ele tá, né, se desenvolvendo. Cara, às vezes eu pego um aluno e dou uma aula experimental. Né? Hoje a gente tem uma equipe grande de professores, então eu não consigo acompanhar todos os alunos. Mas às vezes eu vejo, cara, um aluno que ele fez uma aula comigo numa semana, passa um mês, ele tá totalmente diferente, tá ligado? Isso para mim é se graduar. Eu ver, como líder ali, né, ver que o meu aluno, ele tá em boas mãos ali com a minha equipe, já tá chutando direitinho, já tá fazendo tudo direitinho, e os benefícios ele tá trazendo para vida dele, assim, aprendendo, né, assistindo essa live, fazendo os cursos, a gente traz muita gente para fazer seminário. Então, eu particularmente não tenho nada contra quem faz, eu acho muito bacana para as escolas que fazem com respeito ao aluno, que é tu cobrar um preço justo, um preço que vai ser só o custo do projetinho, né? Vai ser só o custo do certificado, mas não o que os caras fazem, cara. Tem muita escola cobrando o absurdo aí da galera, né? Mentindo às vezes, né? Também. E fazendo algo que não é o certo, né? Não é o certo. Eu acho certo tu fazer um negócio onde tu vai motivar teu aluno para continuar treinando. Sim. Então, assim, eu concordo com você. Tipo, eu sou a favor quando a escola usa a graduação para incentivar o aluno comercial. Exatamente. Isso eu acho super bacana. Isso eu acho legal, assim, tipo, para o cara entender fisicamente, né? Vendo fisicamente, que ele está evoluindo, que ele está melhorando. Exatamente. Agora, né, assim, é muito complicado quando você passa disso, né? A pessoa começa a achar que aquilo faz dela realmente alguém que... Então, assim, eu já tive discussões desse tipo. O cara falou assim, mas eu sou mestre de Muay Thai. Eu falei, tá, o que você sabe da história do Muay Thai? O quê? Às vezes tu vai perguntar para ele até os estilos, ele não sabe, né? E tudo, assim, tipo, qual é a relação do budismo com o Muay Thai? Né? Quais são toda a questão de Kruang, Prajé, de Bongkong, qual é a origem, blá, 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 e o cara fica desesperado e não sabe. Por quê? Porque ele pagou R$2.000 num pedaço de papel, acho que não de grão-mestre. Sim. Uma pergunta também, até acho que foi... Galera, quem quiser ir perguntando também, deixando as perguntas para nós para o final, mas eu achei uma pergunta bem interessante aqui da Ana, em que em determinado momento as mulheres entraram ali para a luta, né? Ou sabe algum registro da primeira luta feminina dentro
porque lá é um país muito machista, né? A Tailândia é um país muito machista, muito também tem aquela cultura de, tipo, de tudo dar azar, né? Como é que se chama? É um povo que acredita muito na Supersticioso. sorte e no azar, né? É o... Supersticioso. Isso aí, exato. Então, hoje a mulher lá é vista como o azar, né? Por exemplo, ela tocou no ringue, aquilo dali já, o cara já é o fim do mundo para eles. Então, o que foi essa virada de chave para os tailandeses, assim, deixar a mulherada, né, as atletas, né, lutarem em estádio, lutarem em eventos e tal? Legal. Então, essa história que a gente conhece, né, de que mulher não pode tocar no ringue, que dá azar e tudo mais, ela é uma história que não tem origem. Por que não tem origem? Porque há um tempo atrás, comecinho 98, 99, uma americana, ela fez um trabalho, uma tese, para descobrir sobre isso, assim, né? Qual que é essa relação machista do Muay Thai, por que mulher não pode e tudo mais. E aí, cara, ela chegou à conclusão de que não tem o porquê. Porque o budismo em si não diz nada. Sim, Tipo, a questão do budismo é o seguinte, o monge, ele não pode tocar em ninguém. Não é mulher. Ele não pode tocar em ninguém por uma questão de respeito de pureza e tudo mais. Ponto final. O que acontece é o seguinte, o que existe é uma história, que existem algumas versões dessa história e ninguém consegue bater o martelo. O que aconteceu? Nos anos 70, quando começou a transmitir Muay Thai na televisão na Tailândia, até então não era, aí vamos lá, vou contar as 3 versões rapidinho. Tem uma versão que diz o seguinte, teve uma luta no Lumpini, o médico teve que se ausentar e ficou a enfermeira. E aí o lutador tomou um golpe de cotovelo muito feio, abriu muito feio ele, e não tinha médico. Então foi a enfermeira. A enfermeira foi lá, atendeu o cara, tudo, encerrou a luta, beleza. Depois dessa luta, só aconteceu tragédia. Tipo, só aconteceu um nocaute muito sim, feio, beleza. E aí culparam a enfermeira. E aí, como culparam a enfermeira, foram lá, chamaram os monges benzeram o ringue lá, tudo, e desde então determinaram de que não podia mais ter mulher ali perto do ringue ou em cima do ringue, porque ia trazer problema. Beleza. Tem uma outra versão que diz que não era uma enfermeira, era uma jornalista, era uma repórter, porque a televisão passava já, então ela foi lá, transmitia a luta, tudo, e ela subiu no ringue para falar com o lutador. Acho que antes da luta, alguma coisa assim. E depois disso só deu tragédia. E aí culparam a jornalista. Entendeu? E aí chamaram os monges tudo. Só que a grande questão é que a gente não tem um fato. Então você fala assim, Tiagão, é por causa do budismo? Não. O budismo não diz nada. Assim, tipo, o budismo é extremamente o oposto. Né? Ele não tem nenhuma diferenciação de gênero, né? Porque tipo, Buda atendia homens e mulheres. A comunidade budista, na época, tinha os dois. Né? Tanto é que existe uma coisa um pouco mais radical, mas é igual ao monge Akoren, por exemplo. Né? O monge ele tem que raspar o cabelo e a sobrancelha, porque são sinais de vaidade. Por isso que mulher sim, também raspa a cabeça e raspa a sobrancelha, porque não existe mais sinal de vaidade entre nós. Então é todo mundo igual. Entendeu? Então, existiam mulheres lá. Então, não existe uma resposta. O primeiro registro de mulher lutando em estádio foi em 1996, no Lumpini, por um evento por uma entidade que não existe mais. O evento foi normal, as meninas lutaram lá, tudo beleza. Aí, existe essa pesquisadora americana, ela conseguiu encontrar um apostador, que o apostador falou o seguinte, ele falou, cara, na verdade, o que acontecia é que nos anos 70 e 80, houveram lutas femininas. Só que não dava dinheiro nenhum. Então, o pessoal desencanou. sim, Então, é uma salada de coisa do tipo, será que aconteceu realmente o negócio da enfermeira? Ninguém sabe. Foi a jornalista? Ninguém sabe. Será que não dava dinheiro? Ninguém sabe. Então, a questão ficou assim, a fake news acabou virando a história real, sim, entendeu? E desde então o pessoal bate o pé e fala, não, mulher não pode, acabou. Entendeu? Mas com o tempo, o pessoal começou a entender que assim, pô, mulher sabe lutar, sabe sair na porrada, mulher sabe ser forte,
Entendeu? E começou a ficar interessante, principalmente por quê? Porque fora da Tailândia, você tem eventos femininos que dão muita grana. O MMA é um exemplo. Sim. Você tem lutadores de MMA que dão muito mais dinheiro do que homem. É. Né? Então, lutadores de kickboxing também que ganham muita grana na Europa. Então, o pessoal começou meio que a abrir o olho, por quê? Por questão financeira mesmo, porque dá dinheiro. Sim. Entendeu? E Show. começou a utilizar. Voltando à parte da tradição, tá? A galera também tem bastante dúvidas. A gente deixa ali, né? Normalmente a gente deixa nos estúdios os acessórios que a gente usa para nas competições, que é o Pro Himalaia, o Praged, né? Então vamos começar pelo Praged, né? Que a galera, a maioria da galera que é leiga acha que é que a gente usa no braço, que é um sistema de graduação, mas ele não, ele é usado também como para quem gradua, né? Para as escolas que fazem graduação, ele é usado. Mas o que é realmente o usado para GED, Simão? Explica para eles aí. Beleza. Cara, a tradução de Praged basicamente é laço. Então, o Praged é basicamente um laço. Tá? Uhum. Para que serve o Praged? Cara, o que a gente pode assim afirmar em alguns pontos é que o Praged era usado antigamente principalmente de coisas que eram muito familiar ao lutador. Então, era um pedaço do ringue, era um pedaço do vestido da mãe, um pedaço do vestido da esposa. Porque em períodos de guerra, eles amarravam o Praged nos braços como uma recordação de eu preciso voltar para casa. Sim. Entendeu? Assim, era uma. Assim, hoje é comum, tipo, entre militares, por exemplo, eles terem foto dos filhos, foto da esposa, né? Assim, é comum, porque é um laço que ele quer, tipo assim, eu preciso cumprir a Sim. missão e voltar para casa. Na Entendi. época, não tinha foto era muito caro. Então ele Então, tinha o que que ter alguma lembrança ali para poder levar para a guerra. Exato. Então, o Praged era isso, né? Como a questão do Muay Thai, ele acabou sendo incluído, obviamente, né, porque era uma questão já muito enraizada. E aí, o que aconteceu? Além de ter o tecido, né, ou do campo, ou da família, eles começaram a usar o que vai, acho que ser sua segunda pergunta, que é o Kruang. Né, Sim. que muita gente fala assim, Kruang é a graduação. Não, Kruang, na verdade, a tradução de Kruang, ou pra Kruang, é amuleto. Então, isso aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver. Isso aqui é um Kruang. Um amuleto. É um amuleto. Isso aqui é um Buda que eu ganhei na Tailândia. Sim. Então, o que acontece? Isso é um Kruang, isso é um amuleto, que é muito comum na Tailândia. Se você andar por Bangkok, você vai ver criança, adulto, tudo no pescoço, com mais de um, inclusive, Kruang. O que acontece no Muay Thai? Existe uma tradição, quando o lutador vai lutar, o Kruang pode ser uma oração, uma erva benzida, qualquer coisa do tipo que ele vai pôr dentro do Praged. Então ele põe dentro do Praged um Kruang, que pode ser um texto budista enroladinho em papel pequenininho e põe aqui. Pode ser uma erva sagrada que é abençoada e põe aqui, que é para proteger o corpo do cara. Show. Entendeu? É usado para isso. É todo um rito baseado no budismo. Show. Outra coisa também que perguntam bastante, esse aqui é o que mais perguntam, na verdade, né? Que é o Moncon. Muncon, né? Que a Sim. galera que o lutador bota aqui na cabeça e entra na luta. Explica para nós qual é o objetivo dele. Beleza. Cara, o Moncon, ele tem não tem registro... objetivo nenhum, né? Assim, o Moncon, ele tem registros desde o período Khmer, né? Então a gente está falando de século XIII. Porque os lutadores de Khmer provavelmente usavam um tipo de Moncon. Tanto é que existia, né? É uma discussão complicada, mas existia uma luta no Império Khmer chamada Bokator, né? Que vem de Labokator, que seria lutando contra um leão. Porque diz a lenda que um soldado de Khmer lutou contra um leão com as mãos limpas e matou o leão. Então ele começou a ensinar essa técnica lá e virou Bokator, enfim. E o Bokator, ele tem duas coisas que aparecem muito no Muay Thai hoje em dia, que é o Moncon, mas é um Moncon diferente, é um Moncon feito com pano, né? O Moncon e o Pacamá, que é aquela tipo uma saia lateral que o pessoal fica amarrado na cintura, fica tipo uma saia do lado. Sei. Aquilo é Pacamá. Aquilo é da crença cambodiana. Mas você vê muito lutador usando, porque é muito lutador que nasceu ali na fronteira. O Boacá usa, o Sanchai usa, porque eles nasceram na fronteira com o Camboja.
Então, eles têm essa relação. O Mongkon veio dessa crença do Camboja, que era, na verdade, um objeto usado em cerimônias para guerra, né? Então, existem alguns registros que a gente acha que é duvidoso, porque o pessoal usava, tipo, você deve ter visto, que o pessoal usava o Mongkon no pescoço. Sim, Só que, na prática, isso seria muita burrice. Porque como o Mongkon balançando para lá e para cá, você não teria equilíbrio nisso. E para o seu inimigo pegar você pelo rabo do Mongkon e te sim, puxar, você tá no óleo. Então, provavelmente, aquele Mongkon no pescoço, ele é só cerimonial. sim. Ele é só cerimonial. Então, o que a gente sabe hoje é que o Mongkon ele fazia parte de ritos de preparação de guerra. Então, ele foi incorporado no Muay Thai para isso. Só que a partir do Muay Thai moderno, o que aconteceu com o Mongkon? Ele virou um símbolo do campo de Muay Thai. Então, é comum na Tailândia o Mongkon ser feito de coisas do campo. Então, do ringue, do saco de pancada, de alguma coisa ligada ao fundador do campo. Então, é um monte de tecido, um monte de retalho que é usado ali, que existe desde a fundação do campo, ou existe desde tipo do professor do cara que fundou o campo. Então, é um cara que provavelmente lutava ainda Muay, né? Tinha a ligação ainda da parte da arte marcial. O do Boacal, dizem que, quando ele usava na própria Muque, dizem que era um Mongkon muito antigo. Muito antigo. Então, assim, é uma coisa que tem muita história. Né? Sim, eles vão construindo uma história dentro e transformando Exato. tipo num amuleto também, né? Exato. Então, assim, ele, por exemplo, o Mongkon da Bang, por exemplo, representa o campo, a academia, a Sim, escola. Né? E quando a pessoa usa isso, é porque ela está representando a escola. Né? Isso é show. bastante sério lá. Então, assim, por isso que assim, Mongkon não pode ficar no chão, não pode ficar na cadeira. Mongkon é sempre em cima da linha da cabeça, né? Porque ele é um Então objeto sagrado. aqui ele já está errado, porque está abaixo da minha cabeça. Que é sempre em cima. Por quê? Porque ele é sempre um Sim, objeto abençoado. Né? É para isso que sim. serve. Show. E temos o outro acessório também que a galera que o lutador entra, né? Que é o programa Malai. Aqui é budista, né? É Vê se budista. eu me lembro. É budista, né? É budista. O que acontece é, o pão malai geralmente é feito de flor de jasmim. E era comum, se eu não me engano, na época do Rama 5, sempre quando tinha algum tipo de festividade religiosa, as mulheres ficavam no palácio pegando as flores de jasmim frescas, né? Eram lavadas as flores, elas costuravam uma flor na outra, fazendo esse arranjo de flor. Então, na Tailândia, por exemplo, eu fui numa feirinha lá e tinha os pão malai de verdade. Então, assim, cara, e é muito bonito e é muito cheiroso. Então, são as flores costuradas uma na outra, formando o colar, né? Então, ele é um símbolo de festividade, um símbolo religioso. Dentro do Muay Thai, ele é usado para trazer boa sorte, né? Sim. É comum no Muay Thai na Tailândia o apostador entregar o pão malai para o lutador, né? Depois da luta, como um símbolo de boa sorte, como um símbolo de, tipo, sabe, de aprovação. Mas ele é um símbolo budista, né, que é basicamente um símbolo que atrai boa sorte, né? É que o budismo ele lida com umas coisas interessantes, assim, por exemplo, ele sempre lida com a impermanência. Então, assim, a flor que hoje ela é viva, ela é muito bonita, ela tem cheiros e tudo mais, amanhã ela morreu, Sim. né? Então, essa questão, o budismo tem muito essa questão dentro do Muay Thai também, essa questão da impermanência. Então, assim, é viver o momento, aproveitar o momento, enfim, é isso. Ah, que legal. Que show, cara. Ah, deixa eu ver. Uma outra pergunta que eu achei legal também, que tem uma história bem bacana também da questão que a galera confunde muito Muay Thai com kickbox, né? Sim, Então, tem uma história que tu contou que foi bem legal, assim, que começou lá com o Ramon Deckers e tal. Ramon Deckers, galera, pra quem não conhece, foi um grande lutador aí, um estrangeiro que fez história na Tailândia. Então, melhor contando aí é o Thiagão, né? O Thiagão contando para nós aí como é que foi essa história, né? Que a galera confundia bastante, né? Começava com aquele negócio também, Muay Thai holandês, Muay Thai chinês, Muay Thai isso, Muay Thai aquilo. Explica pra galera aí que só existe um Muay Thai, não existe sim. nenhum, é só um. Então, a grande confusão é a seguinte: nos anos 70 e nos anos 80,
o kickboxing ele cresceu muito na Europa. Tá? É um pouco longa a explicação de como surgiu o kickboxing. Vamos pegar o ponto principal para nós. Sim. A Europa começou a ficar muito famosa o kickboxing. E aí surgiram duas escolas na Holanda, que era a Shakuriki e era a Megiro, né? Que foram as duas maiores escolas de kickboxing do mundo, inclusive. Beleza. E nos anos 70, o Tom Herrick, que era o líder da Shakuriki, ele juntou 5 lutadores, os melhores lutadores dele, e marcou um desafio na Tailândia, no Lumpini, falando assim, eu vou provar que o kickboxing holandês é muito superior ao Muay Thai. Beleza. Marcaram esse desafio, foi em 76. O Tom Herrick foi para a Tailândia lutar contra 5 tailandeses no Lumpini, e o resultado foi que todos os holandeses foram nocauteados entre o primeiro e o segundo round. E o Tom Herrick ficou completamente em choque, porque ele não entendeu o que aconteceu. Assim, ele tomou um atropelo, os lutadores holandeses tiveram a menor chance. E aí o Tom Herrick resolveu ficar na Tailândia para aprender, assim, para entender de fato o que era o Muay Thai. Ele ficou um tempo lá, morando no campo mesmo, indo de um para o outro, e, enfim, estudando. E ele voltou para a Holanda com um entendimento bem melhor do que era o Muay Thai, e ele acrescentou o Muay Thai dentro da Shakuriki. Então, o kickboxing que ele treinava começou a ter elementos também do Muay Thai. Um tempo depois, o Jean Plas, que era o líder da Megiro, fez a mesma coisa. Falou, não, deixa que eu vou lá, eu tenho os 5 melhores aqui, eu vou dar um pau lá, e aí tá tudo resolvido. Aí o Jean Plas foi lá na Tailândia, tomou um cacete, né? Todos os lutadores ele perderam também a luta, passou vergonha. E aí foi a mesma coisa, foi o mesmo processo, né? Ele entendeu o que era o Muay Thai de verdade, falou, bom, agora eu vou ter que dar um passo para trás, entender o que é o Muay Thai e começar a usar isso aqui na Holanda. O Jean Plas, ele acabou se ferrando, porque está no livro, né? Ele foi acusado de tráfico internacional, foi preso, ficou preso um tempo e acabou se matando na cadeia. Já o Tom Herrick, ele está vivo até hoje, ele foi um grande líder da Shakuriki, que é até hoje, ele está aposentado, mas é até hoje. E ele colocou o Muay Thai dentro da Shakuriki para o pessoal aprender, porque ele viu como é que era, o negócio era perigoso. O que acontece, mano? Quando começou os anos 80, começou a ter um acesso maior de estrangeiros na Tailândia para lutar e tudo mais. E o que aconteceu era o seguinte, a gente precisa lembrar que tailandeses, eles têm uma estatura baixa e são sempre de pesos leves. Tipo, a categoria mais pesada no estádio de Muay Thai é 70 quilos. Sim. Eu peso 80. Entendeu? Então, eu já não ia poder lutar lá. Não, eu peso 80, bicho. Não consigo cortar muito mais peso. Tipo, eu já sou, sabe? Enfim. Sim, tu é alto. Eu sou alto. Então, o que acontece? O pessoal pesado na Tailândia, eles nunca gostaram, porque luta de pesado para eles é chato. Porque os caras cansam mais rápido, eles são mais lentos. Então, para o tailandês, o que é legal é até 62 quilos, 66, que aí o pau come, tá tudo certo, beleza. E para aposta é bom, né? Para aposta é bom. Então, quando começou a ir estrangeiro para lá, e pouca gente sabe disso, o pessoal começou a casar a luta em pesos muito desiguais. Então, você via tailandeses de 60 e poucos quilos pegando holandeses de 80 e poucos quilos. Entendeu? Era muito discrepante, assim, você via fisicamente muito discrepante. Só que ainda assim os gringos levavam a pau. Só que assim, quando chegou o Ramon Dekkers, que eu estava falando, o Ramon Dekkers foi um cara que ele era baixinho, né? Ele já conseguia bater o peso dos tailandeses mesmo, era um cara muito agressivo e que já entendia mais ou menos o sistema. Então ele começou a se destacar. Aí falou assim, pô, Tiagão, da onde vem o negócio todo de Muay Thai holandês, Muay Thai russo, né? Muay Thai, sabe? Aí falou, na verdade, cara, o que aconteceu foi o seguinte, na época, a imprensa não era especializada. Então era uma grande bagunça, né? Então a imprensa começou a escrever, o Muay Thai holandês venceu. E isso acabou criando uma ideia nas pessoas de que existia um Muay Thai holandês. Mas na verdade o que existe foi, os holandeses foram para a Tailândia, levaram um cacete, entenderam como funcionava o Muay Thai, voltaram para casa e adaptaram o que eles faziam ao Muay Thai. Sim. Entendeu? E aí que começou a desenvolver um pouco melhor, começou a ficar um pouco mais interessante, porque até então passava vergonha.
Só que a mídia começou a falar, o Muay Thai holandês venceu. Por quê? Porque era uma mídia que não era especializada. Eles não sabiam o que era o quê. E lembrando que até os anos 70, por exemplo, ninguém nem sabia que existia Muay Thai, tipo, fora da Tailândia. Era uma coisa completamente desconhecida, assim, Sim. né? Então, tanto é que assim, o pessoal começou a entender o que era, mais ou menos entender o que era Kung Fu nos anos 70, por causa do Bruce Lee. Quando Sim. começaram os filmes de Kung Fu, aí explodiu a academia no Brasil, entendeu? É a É, mesma, bem assim. a mesma coisa com Karatê, entendeu? Tipo, o É, Karate Kid teve uma época forte do karatê, depois teve uma época forte do taekwondo, aí depois teve teve, uma época forte do boxe. Agora a gente teve. tá, agora a gente tá tendo uma época boa do Muay Thai, né? Mas espero que continue para sempre. Porque assim, na verdade o que acontece assim, é uma coisa que eu bato na tecla bastante, porque é o seguinte, quanto mais a pessoa entender o que ela pratica, mais ela gosta de fazer parte daquilo. Porque assim, pessoas gostam de fazer parte de alguma coisa. Isso é natural. É por Sim, isso que você tem turma de amigos, sabe? É por isso que você tem a turma da coisa que você gosta, a turma do Muay Thai, tipo, a turma da galera que curte carro, a turma da galera que sim. curte skate, entendeu? Você gosta de Tem as fazer daquilo. tribos, né? Tem as tribos. Exato. Então, assim, quando a pessoa vai treinar alguma coisa e ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, tipo, tá meio aleatório, ela desanima rapidinho, assim, ela vai procurar outra coisa, entendeu? Exato. Agora, porque assim, quando o cara faz karatê, puta, ele sabe quem é o cara que fundou o estilo dele, qual que é a história, qual que é não sei o quê, então o cara se sente dentro daquele universo, entendeu? O cara do jiu-jitsu também, porque o meu professor é o cara que treinou com os Gracie, não sei o quê, ele faz parte daquela coisa, entendeu? Agora, no Muay Thai, quando as pessoas geralmente vão conversar sobre história, aí fica nesse negócio de, tipo, não saber muito, né? Fala, teve, foi criado lá há 1000 anos, não sei o quê, e vale cotovelo, e fica muito vazio, né? Fica Muito muito vago, né? subjetivo. Então, e aí, agora, quando a pessoa começa a entender, né, tipo, a construção de um povo, a construção de uma arte marcial em cima, toda a influência do budismo dentro, né, o porquê dos porquês, e, tipo, a beleza que é o Muay Thai, aí a pessoa fala, caralho, que da hora. É, Entendeu? E aí verdade, bem assim. ela se sente mais dentro da coisa, assim, ela quer fazer parte, ela quer usar camiseta, sabe? Ela quer usar pra JED, entendeu? Aí outra conversa, aí eu acho que aí a coisa anda. Sim. É, por exemplo, né? No Brasil ele é no mundo inteiro ele já é muito recente, né? Se tu for analisar, é muito recente o esporte. Tu imagina no Brasil, né? No Brasil, aqui no Sul, por exemplo, eu comecei a aprender, eu tive uma uma ideia, né? Uma ideia do que era mesmo o esporte em 2014. Foi Sim. quando o Sandro começou a vir fazer seminário aqui e aí começou a explicar para nós como funcionava a regra, tradição, pá, pá, pá. Porque antes disso, a gente lutava kickbox, às vezes é aquele kickbox valendo cotovelo, né? Não, eu passei por isso, eu passei exatamente por isso. Né? Exatamente. Aí depois, né, a gente acabou vindo mais gente, né? Muito mais gente, muitos atletas vieram, Adailton, Cosmo, veio muita gente para cá. E a gente também conseguiu pegar esse conhecimento, né? Fora outros treinadores também que foram vindo. Então, no Rio Grande do Sul, cara, o Muay Thai mesmo começou em 2014. E lá em São Paulo, principalmente Santos ali, né? Vocês já estavam, porra, anos-luz da gente, né? Então, eu queria que tu explicasse agora o que tu acha, na tua visão, quando que foi, quando que o Muay Thai mesmo chegou no Brasil? Cara, então, como eu te falei, né? Eu comecei em 2008, e na época não tinha informação, né? Então, assim, você ia procurar, não tinha, assim. Era aquela coisa, Muay Thai tem 1000 anos, é da Tailândia, e é isso. Beleza. Tá, mas... Beleza, vai lutar. Tá, mas e aí, qual que é a regra? Não vale cotovelo porque cotovelo é ilegal, você vai preso, não sei o quê. E era esses papos mesmo, você, não, cotovelo é proibido. Eu me lembro, eu me lembro. Eu falei, mas proibido por quê? Não, porque mata. Eu falei, bicho, não é uma arma, caralho. Tipo, eu não vou dar um tiro no cara. Aí, não pode, não sei o quê. Tá. E, cara, é aquela coisa, era um kick, né? Então, assim, era muita coisa pegada do boxe. Mano, era tudo bagunçado. Ah, pra mim, e aí tu falou como, tipo, pelo Thiago, assim, nem pelo É, Acervo Time, opinião pelo pessoal mesmo. Thiago,
Pra mim, cara, começou quando o Sandro voltou da Tailândia. Né? Foi o Sandro, o Cosmo, o Amendoim. Aí eles foram tudo pra Catumbem lá, passar perrengue pra caralho. Né? O Cosmo ficou um tempo lá, passou um puta perrengue, mas aprendeu pra caralho também. O Sandro, eu sei que ele fotografou muita coisa, filmou muita coisa, voltou pra cá, já na loucura de querer mudar tudo e começar a treinar. Aí, assim, o Sandro é um cara sempre muito polêmico, né? Assim, tem muita gente que gosta, muita gente que odeia. Mas, cara, uma coisa que, assim, não dá para negar. Assim, quando ele começou a treinar aquela galera naquela época da Thai Center para valer, daquele jeito, cara, ninguém ganhava dos caras. É verdade. Ninguém ganhava dos caras, entendeu? Assim, era o Rico, era o Alex, né? O Cosmo ficou lá um tempo, teve a Tainá. A Então, assim, Tainara. era uma galera que era sinistra, cara. Sim. Sinistra. Galera que Ele saía na mão sem medo. eu também concordo contigo. O Sandro foi um precursor, tanto no Brasil quanto aqui no Sul. Ele que abriu nossa mente, né? Sim. E é bem legal do curso dele que ele te mostra uma luta e tu avalia aquela luta ali, né? Sem Sim. saber nada. E no final do curso tu avalia a luta de novo, tu já tem outra visão. Então, cara, é É bem legal. sensacional o que Eu ele fez, né? já fiz curso com ele, porque assim, na verdade, o meu primeiro contato com o Muay Thai de verdade foi com o Sandro. Porque na época, eu vi que surgiu um seminário para Paragenói. E quem estava responsável pelo Paragenói na época era o Sandro. Então eu estava tentando ir para Santos. Aí eu entrei em contato, eu nem conhecia ele, entrei em contato com ele. Aí ele pegou e falou, cara, por que você não leva para sua cidade? Aí eu falei, pô, verdade, né? Na época tinha algumas academias aqui, aí eu tentei agitar o pessoal, velho, cagaram pra mim. Aham. E aí eu fechei só com o pessoal da academia mesmo. E aí, cara, a gente conseguiu uns patrocínios, puta perrengue, mas veio. O Sandro veio, parou de nós veio, e aí veio com ele na época. Tava o Saulo, tava a Tainara, vieram tudo aí. E foi um puta seminário, assim. Tipo, foi aquele choque pra todo mundo, né? Falei, meu, o que vocês estão fazendo? Tipo, vocês não. Tipo, sabe, era outra. Mano, era uma bagunça. E aí, cara, que eu tive a ideia que eu falei, porra, Sandro, você tem muita informação e eu sei que você não tem muito tempo, né? Eu falei, eu quero criar alguma coisa, falei, me ajuda, vamos colocar essa informação online. Aí ele virou para mim e falou, cara, beleza, você não... Ele falou para mim assim, não quero ficar aparecendo, não quero nada do tipo, assim, mas eu te ajudo. Beleza. E aí, cara, foi quando eu criei a Muay Thai em Foco, em Sim. 2011. Entendeu? Sim, eu me lembro. Foi com a ajuda do Sandro. E aí ele me apresentou o Jefferson, o Vulp, que estava na Tailândia, a Juliana, o André Teixeira. E aí começou todo esse movimento. Então, para mim, cara, ele começou esse movimento. Tipo, eu não tô tirando o mérito da galera do passado, né? Aham. Assim, mas não era Muay Thai. Não era. De fato, não era e pronto, acabou, né? Mas, assim, querendo ou não, pelo menos assim, criou-se um movimento, né? Então, assim, teve a Sim. questão do Muay Thai da época, o pessoal da luta livre, o pessoal do Gil, aí virou aquela questão do Vale Tudo, que virou MMA. Então, querendo ou não, foi importante, né? Sim. Mas assim, Thiago, é Muay Thai? Não, não é Muay Thai. Tanto é que, sendo polêmico agora, tem uma pesquisa que foi feita, que está publicada no Acervotar, inclusive, uma pesquisa para a Universidade Federal do Paraná, que investigou a fundo essa questão do Nélio Nájia, né, sobre o que realmente é verdade nessa história toda. E a pesquisa está publicada lá. Então, assim, eles entrevistaram muita gente, foram atrás de muita coisa e, enfim, chegaram à conclusão lá. Show. Eu vou ver se tem alguma outra pergunta aqui para da galera. Vou ver. O treinador Germano pergunta, Thiago, fala alguma coisa sobre o Hamaken. Hamaken. Vixe, cara, o Hamaken, ele é um conto, né? Ele é uma história, na verdade. E é muito louco o Hamaken, porque ele fala de Hanuman, né? Que é o deus macaco. Para quem gosta de Dragon Ball, o Goku seria um Hanuman, né? Porque, na verdade, o Goku é baseado na mitologia japonesa, mas é a mesma coisa. É Hanuman, é o deus macaco. Por isso que o Goku tem um rabo de macaco e vira o Ozaru lá, que é um macaco. É porque... Eu nem lembrava disso mesmo. Mano, o Goku, ele é um Hanuman, né? Então, é porque existe a versão tailandesa, a versão chinesa e a versão japonesa, né? O Goku é baseado
Na verdade, o Goku é baseado na versão chinesa, mas existe uma adaptação pro Japão. Mas o Goku é um Hanuman. E, assim, cara, isso é muito louco, na verdade, de explicar, porque quando o budismo entrou na Tailândia, existia muita influência hinduísta, né? Então, virou, cara, na verdade, um amálgama da coisa, assim, porque a Tailândia é budista, mas lá, por exemplo, os dias da semana existem as cores. Então, tipo, terça-feira é amarelo. Então, se Sim, você quiser ter sorte, ter um dia bacana, usa amarelo, entendeu? E sim, isso não é entendi. budista, isso é hindu, né? Uhum, legal. E tem toda uma mistura assim, por que rosa é a cor da guerra, né? Porque rosa está atrelado a, se não me engano, quarta-feira, que está atrelado ao deus da guerra, que é hindu. Porque nas figuras hinduístas, ele usa rosa, né? Ou ele carrega objetos rosas. Então, rosa é a cor da guerra. Então, homens não precisam ter a masculinidade afetada aí. Pode usar rosa, porque rosa é a cor da guerra, né? Então, assim, é complicado explicar a parte mais espiritual e filosófica da coisa, porque você vai criando conexões e, assim, a gente vai acabar ficando, tipo, horas aqui. Mas o Hanuman, assim, Hanuman, que é o deus macaco, ele inclusive é usado na Tailândia para justificar a criação de algumas cidades, né? Então, assim, algumas cidades foram criadas por quê? Porque Hanuman, o deus macaco, ele foi lá, enfim, ou ele criou um lago, ou ele, tipo, rachou uma pedra gigantesca, enfim, existe toda uma mitologia em cima, justificando a criação dele, né? E é uma mistura muito louca, assim, de histórias budistas, hinduístas. Existe uma questão também ligada ao taoísmo chinês. Então, quando você começa a estudar, você começa a perceber que os deuses mudam os nomes, mas têm as mesmas características, né? Sim, Então, se eu falo assim, o Hanuman, ele existe na Tailândia, existe na China, existe no Japão, existe essa influência que criou o Goku, por exemplo, o sim. Goku é um deus macaco, entendeu? Então é isso, assim, tipo, eu acho super legal conversar, mas aí a gente vai entrar num ponto em que a conversa vai muito longe e as pessoas que não têm familiaridade com o assunto vão começar a ficar muito perdidas, né? Sim, certo. A Gi tinha perguntado ali também, né? A Gi já tava comentando sobre as mulheres na luta e tal. E ela perguntou ali por que que as mulheres, né, passam por baixo das cordas. Nenhuma atleta minha hoje passou por baixo das cordas, né? Eu sou contra isso. Mas Uhum. explica por que essa tradição surgiu também daquela superstição lá e tal, ou veio Porque de outra questão? não, na verdade foi uma adaptação, né? Como a gente conversou que não existe uma origem, né, do motivo real, ah, então o que foi criado foi o seguinte: por que que o homem passa por cima das cordas? Isso é uma coisa que é muito interessante a gente perguntar, fala assim, tá, por que que o homem passa por cima das cordas? O motivo é interessante. Quando você entra num campo de batalha, você jamais abaixa a cabeça. Sim, Então, quando você entra na guerra, você não abaixa a cabeça, você entra por cima, cabeça sim. reta sempre, né? Então, essa é a ideia de passar por cima das cordas, porque você está entrando para um combate, para uma guerra. Então, você jamais abaixa a cabeça. E como existe essa questão do ringue selado, né, e abençoado e tudo mais, então criou-se essa ideia de que a mulher passaria pela última corda ou pela corda do meio, né? Só que não existe um motivo filosófico, religioso, espiritual por causa disso. A grande questão é que foi criado simplesmente para diferenciar do homem. Porque quando a mulher começou a ter o acesso à luta, de poder lutar em evento, em feira, em show e etc., criou-se essa diferença. Assim, o homem sobe por cima com o moncon, a menina passa no meio sem o moncon para receber o moncon no ringue. Foi simplesmente uma criação para separar a ideia da mulher estar no ringue do homem estar no ringue. Não tem nenhuma relação religiosa, não tem nenhuma relação espiritual, não tem nada. É simplesmente assim, vamos criar isso Nem aqui para machista. diferenciar. Não, assim, é até um pouco machista, se for pensar, porque a ideia é o seguinte: o cara falou assim, mas homem vai por cima da corda, tá? E mulher também. Não, mulher não. Mulher passa por baixo ali. Entendeu? E É, como o Moncon.
o que a galera conta muito, né? O que eles falam muito é, não, a mulher ela tem que passar por baixo, onde fica a parte mais suja, que não sei o quê, que ela tem Ah, que. não, Tipo, não tem não, nada a ver isso aí. não, não. Porque assim, na Tailândia, pelo próprio budismo, inclusive, qualquer parte do corpo abaixo do seu pescoço já não é considerada pura. E a Sim, parte do seu quadril para baixo já é considerado suja, de qualquer jeito. Tanto é que na tradição budista é proibido você fazer qualquer tatuagem abaixo do quadril em relação a Buda, porque você está colocando Buda num lugar sujo. Então você não entendi. pode tatuar nada do budismo, nada relacionado a Buda da cintura para baixo, porque isso seria uma ofensa, né? É sempre da cintura para cima. E na Tailândia você não pode tipo apontar nada com o pé. Então você fala assim, oh, cadê tal coisa? Aí você sabe quando empurra com o pé, isso é ofensivo, Sim. né? Então, assim, mas essa questão de, tipo, tem que passar por baixo porque é sujo e tudo mais, cara, assim, na verdade, tipo, é uma deturpação de uma solução que deram para diferenciar a entrada do homem e da mulher. É basicamente isso. Não é porque o Nossa. chão é sujo, tem que esfregar. Não, isso aí é para criar tumulto, É, entendeu? e é uma polêmica, né, cara? Porque o que eu vejo de. Que eu já vi, né? Hoje eu não participo mais desses grupos. Mas o que eu via de os caras brigando por causa disso, cara? Às vezes os cara não queriam deixar a tal equipe lutar no evento porque o treinador falou que a aluna dele, que a atleta dele não ia passar por baixo, os caras discutindo aquilo dali, sendo que é uma coisa tão nada a ver, né, mano? Tem, Porque tipo, assim, como se tornou uma tradição, aí vira um problema. Entendeu? Porque é basicamente um dogma, né? Ou seja, uma verdade absoluta que não pode ser alterada. E, na verdade, ela tem que ser debatida, porque se a gente pega no papel, tipo, qual que é a origem, não tem origem. Não tem origem, entendeu? Ah, não, porque é uma questão budista. Não, velho, não é uma questão budista. Tipo, Buda não falou em um momento assim, mulheres devem esfregar a cara no chão. Não, entendeu? Tipo, não, ele tá falando, não, entendeu? A questão é, houve esse problema, assim, pode ter acontecido tudo isso, então assim, não deu dinheiro, aconteceu problemas grandes, não sei o que, beleza, entendeu? Aí tiveram que achar um bode expiatório e acharam uma mulher, entendeu? Então assim, não é que o budismo é machista, tá? A sociedade tailandesa é, assim como sim. Assim como toda, então, então assim, todos os então países, assim, né? então porque toda uma questão patriarcal, enfim. Mas a questão é a seguinte: então não é a crença budista que é machista. É porque criou-se essa ideia, né, culpar o budismo, porque é mais fácil culpar. Ah, não, é o budismo. Assim, pô, mas como é que eu vou discutir com o budismo? Não tem como. Mas não foi o budismo. Em nenhum momento ele fala isso. Entendeu? Então, assim, aconteceu o problema, com certeza aconteceu. Criaram-se um bode expiatório, falar, é a enfermeira, é a jornalista, é alguma coisa, estipularam isso e ponto final. E aí, para diferenciar a entrada do. Porque assim, aí, cara, aí é uma questão até antropológica, porque em um certo momento o Muay Thai ele começou a focar mais nos lutadores que eram viris, fortes, agressivos, porque tem toda aquela questão, né, do masculino e blá blá blá, e meu Deus, que cara gostoso, tem tudo isso. Sim, E para diferenciar a questão da mulher, né, então criou-se essa história. Então, assim, porque a mulher é frágil, a mulher não sabe lutar, é feio de ver, não sei o quê. Só que isso está mudando. Né? Então, sim, assim, tá bastante, né? por quê? Porque o MMA, tipo, Dana White, até um tempo atrás, não vai ter categoria feminina. Aí teve categoria feminina, lambeu a Honda pra cacete, não sei o quê, ganhou muito dinheiro em cima dela, e continua. Né? É, Então, assim, o Muay Thai fora da Tailândia também tem várias categorias de várias mulheres lutando. Então, assim, tá mudando, cara. Tá mudando. Devagar vai mudar. sim. Eu particularmente curto mais ver uma luta feminina do que uma luta masculina. Tem, Dependendo das atletas, assim, né? sim, sim, Porque a sim, sim. mulher, Não, a mulher, ela tem um senso, ela tem uma coisa dentro dela que ela se torna muito mais guerreira, às vezes, que muito homem ainda. não, sim, assim, cara, tem muita menina que é muito mais agressiva, sabe? Que vai muito mais pra cima. E tem muito homem que entrega a luta, bicho, sabe disso? Tem muito cara É, vai lá, toma 2 murros na cara, já fica andando pra trás, já não ah, o quer que mais mais nada. tem. Entendeu? Então é complicado. Mas assim, eu vi que o pessoal perguntando disso. Resumindo, assim, é um debate difícil.
tá? Mas não existe um ponto inicial, tipo, aconteceu tal coisa. Não, isso não existe, tá? O Sim. que existe é uma salada de informação que acabou virando uma fake news que virou verdade e a gente Aham. está tentando debater isso agora. Então, tipo, o que a gente vai fazer? Ah, minha atleta passa por cima da corda. Tudo bem, entendeu? Assim, mas na Tailândia ela não vai passar. Entendeu? Se Sim. ela for lutar na Tailândia, aí, bicho, se você tentar passar por cima, os caras vão lá e vão dar chilique com você. Mas no Brasil, eu acho que não precisa ser tão a ferro e fogo. Entendeu? Do tipo, pô, mano, assim, é do budismo? Não, não é. É da tradição do Muay Thai? Cara, não, não é. Entendeu? Tipo, é uma situação que aconteceu que ninguém sabe explicar direito o que aconteceu. Aí em 96 teve luta no Lumpini, se eu não me engano, foi pela WBC ou pela WMC, não, foi alguma federação que fez o Lumpini. Mas assim, tem uma filmagem, cara. Se eu não me engano, no Instagram do Acervotai tem essa filmagem, que é em 96. Só que assim, é um ginásio vazio, não tem ninguém, tá as meninas lutando. Então, assim, pode ter flopado, do tipo, porra, não deu grana nenhuma, fudeu, entendeu? Pode, cara, mas assim, é um conjunto de coisas. Então, a gente não pode chegar e falar assim, a mulher tem que passar por baixo da corda porque é uma tradição do Muay Thai. Não, não é. Não é. E eu Show. desafio qualquer pessoa a achar qualquer fonte histórica dizendo que é. Isso que é importante, né? Porque às vezes a galera fica batendo o martelo digamos, naquela opinião dele ali e bota aquilo como lei e só que não mostra ali o real, né? Não mostra, comprova, Assim, né? Se tu sabe tanto, tem que comprovar, pô. E porque assim, assim, isso já parou, mas antigamente o pessoal mandava dizer assim, isso é mentira, isso não sei o quê. E a minha resposta sempre foi a mesma. Cara, é mentira? Mostra a documentação. Pode ser sim. livro, pode ser tese, pode ser pesquisa. Manda para mim. Manda para mim. Eu pego, leio, dependendo assim, pô, se for em inglês dá para traduzir, se for em outra língua a gente joga num tradutor aqui, manda para mim. E aí sempre acontece a mesma coisa, a pessoa desaparece. É sempre Tiagão, assim. cara, para nós finalizar lá, tá? Manda Primeiramente, pau. quero te agradecer também pela live aí. Quem quiser Não, mandar mais obrigado eu, alguma cara. pergunta já pode mandar agora também. Mas eu queria fazer uma pergunta particular, assim. Diga. O que que tu, tu como um cara que, né, eu te considero um cara historiador, né? O cara tá sempre ali buscando informação e tal. O que que tu tem de visão hoje, né, para o Muay Thai daqui, sei lá, 5 anos aqui no Brasil? E como que tu vê o cenário atual lá na Tailândia? Como que tá? Eu, eu não consigo acompanhar o que rola lá, porque, né, a gente está no dia a dia, eu também não tenho Sim, tantas fontes assim. Eu sei muita coisa das páginas que eu sigo, ou do sim. lutador e tal, mas eu não sei a fundo o que está acontecendo lá. E eu queria a tua visão, assim, o que que tu espera daqui a um tempo? Tu acha que o Muay Thai ele vai elevar aqui no Brasil ou ele vai ficar estacionado? O que que tu acha do cenário atual, tanto aqui quanto de lá, né? Sim, cara, só arrumar minha tela aqui, peraí. No Brasil, cara, a gente tem um problema sério, que é o seguinte. Não adianta a gente cobrar. Eu sei que é assim, vamos cair na discussão de sempre. O lutador recebe mal, não tem bolsa, não sei o quê, beleza. Até um tempo atrás, o problema era evento. Não tem evento. Não tem evento. Hoje tem evento pra cacete, tá? Tem muito evento. É. Beleza. Só que uma coisa que eu vejo é que assim, o problema hoje que eu vejo muito é o seguinte: a galera quer ser lutador, mas não quer ser profissional. Então a gente tem dois problemas grandes no Brasil que eu vejo. Primeiro, vamos por assim, o Leandro vai lutar. Beleza, o Leandrão vai lutar no meu evento, então tá, beleza. Bom, vamos ver seu Instagram. Eu abro seu Instagram, porra, balada, cachaça, putaria, não sei o que. Foi, pô, peraí, ele não é lutador? Aí falou assim, não, ele é lutador, mas porra, não tem nada de luta. Eu tenho, tipo, ele batendo aparador e 28 fotos dele fazendo um TikTok de sunga. Não é lutador? Sim. Entendeu? Então, esse é um problema grave, cara. Assim, a gente fala, obviamente, brincando, mas eu vejo muita gente reclamar assim, puta, fui ver o Instagram do cara, não tem nada, sabe? Não tem nada de luta. Eu já falei isso numa live, eu falei, cara, é o seguinte, você quer ser lutador? Monta dois Instagram. Um para você como lutador e um para você vida pessoal privado, fechado.
Porque aí você posta o que você quiser, posta as cachaças, sabe? Posta, mano, faz Sim. a zona que você quiser. O de luta usa para isso. Então, assim, pô, eu vou lutar no evento do Bang. Beleza. Cara, eu vou lá, faço um vídeo, né? Pô, pego o cartaz, ponho o cartaz lá, divulgo. Porque, assim, o pessoal fala assim, ah, mas lutador não tem que divulgar. Cara, se a gente estivesse num lugar hoje excelente, né, onde o evento em si consegue divulgar e vender pay-per-view pra cacete, acabou a discussão. Mas o cara precisa saber se vender, entendeu? Porque assim, aí vamos entrar num ponto interessante. Por que que lutador do UFC, por que que brasileiro no UFC não é valorizado? E a resposta é simples até. Porque o cara não sabe jogar o jogo. Isso é simples. Porque, assim, o cara que sabe jogar o jogo é o cara que está toda hora em mídia social, fazendo vídeo, fazendo parte de treinamento, e aí paga de marrento. Porque, assim, tem um cara que paga de marrento, tem um cara que paga de bom moço, tem um cara que paga de maloqueiro, entendeu? Então, assim, o cara Sim. está se promovendo. Então, por que que para o UFC é importante o cara que se promove? Porque vende. Eu não estou falando para o cara pagar de maloqueiro, sabe? Tirar foto com arma. Não, então, assim, aprenda a se vender como lutador, entendeu? Porque aí, cara, promove. Aí o cara vai ver no seu Instagram, porra, só tem coisa de luta, legal, entendeu? Tem vídeo, Sim. tem foto, tem um cara falando, tá ali toda hora se promovendo, não sei o quê. Ah, mas eu queria postar meu baldinho de breja com os irmãos. Usa o seu Instagram pessoal fechado para isso. É. Porque E ninguém precisa saber. tem os melhores amigos também que tu pode usar também, né? Tem. Cara, assim, eu já fiquei sabendo, assim, tem muito lutador, por exemplo, que tem dois Instagram. Ele tem o Sim. pessoal, que tem um outro nome, às vezes é o apelido do cara só, e tem o dele que é só do lutador, entendeu? E lá é só luta. Então esse é o primeiro problema. Assim, o cara que quer lutar, ele tem que ser profissional. O Sim. segundo problema que eu vejo é uma coisa que o Casolari reclamou esses dias, que acontece muito, pelo menos aqui em São Paulo. O cara marca a luta no evento, não sei o que, babá, beleza. De repente, faltando uma semana, ah, caiu de moto, ah, não vai bater o peso, ah, não sei o que. Porra, irmão, você tem um compromisso. Você vai para um evento, você sabe o peso, você sabe tudo. Aí você vai querer dar esse migué de que, ah, não vai bater o peso, ou, ah, caiu de moto aqui em São Paulo, meu amigo, Bah, caiu parece de moto, mas aqui também. bom. Aqui É, também então, os lutadores são tudo motoboy. cara, caiu de moto, se fudeu todo, não sei o quê. Então não dá, cara. Então, assim, você fode o evento, aí não consegue casar a luta, não consegue casar as lutas. Então, assim, você fala assim, pô, Tiagão, como é que o Muay Thai vai estar daqui 5 anos? Depende desse povo virar profissional. Entendeu? Depende de assim. E outra, já falei pro Casolari, já falei assim, mano, todo mundo se conhece dos eventos, quem promove evento aqui, pelo menos em São Paulo. Se o cara dá uma mancada, duas mancadas, três mancadas, corta o cara. É, Corta a equipe do cara. Entendeu? Deixa o cara 1 ano sem pisar em nenhum evento. Entendeu? Ou o cara desiste, ou o cara entra na linha. é, Entendeu? Porque o cara verdade. para de dar mancada. Porque assim, porque o que acontece é o seguinte, só vou pôr um aluno meu para lutar. Porque quer pôr, né? Porque quer falar que tem lutador na academia. Aí o cara vai ver depois quem é o adversário, vai ver o tamanho da pica que ele vai pegar. Aí, ah, não, puta, meu aluno aqui tá com Covid, não vai poder lutar. Mentira. É que ele viu o tamanho da pica que ele ia enfrentar e pulou para trás, tipo, faltando 15 dias pro evento. Sim, Entendeu? E isso não pode acontecer, cara. Tem que ser punido esse povo, entendeu? Sabe? Tem que tirar do esporte esse povo. Porque aí o que verdade. acontece? Só fica os caras que é profissional. Tipo, vamos lutar? Vamos lutar. É esse peso? É esse peso. Beleza, chegou lá, bateu o peso, brigar, vão lutar. Sim. Entendeu? É uma opinião certa, eu também sempre falei isso. Eu, tipo, cara, nunca fui um grande lutador, mas sempre quando eu lutei, eu sempre ficava me divulgando e sempre conseguia parceria. Isso, cara, 6 anos atrás, né? Então Sim. a galera hoje tem tudo nas mãos, cara. Tu Tem. vai num evento, cara, tem fotógrafo, tem filmagem. Agora, pô, Attack Fight aí no canal Combate. A galera tem um leque de coisa, cara, pra crescer e tá sempre reclamando, tá ligado? Ah, Sim. mas não tá bom. Ah, mas a bolsa é muito pouco. Pô, cara, tipo assim, eu vejo às vezes os caras reclamando aí de lutar no Attack Fight, por exemplo. Aí reclamam que a bolsa é pouca, que não sei o quê. Pô, cara, se tu vai lutar num evento que vai aparecer no canal Combate, cara, vai atrás do quê? De apoio, não é verdade? Apoio.
Assim como o evento também, assim, o evento, a galera acha que o evento, ela se paga com a bilheteria. A galera acha muito isso. Cara, o cara vai atrás de apoio, cara. O cara precisa de patrocínio, o cara precisa de capital máximo de empresa para apoiar aquele negócio dele, né? Então a galera hoje se perde muito nisso, né? Às vezes nem é questão do atleta em si, né? É a questão de tudo que está ao redor dele. Se ele tem um treinador que não tem uma visão dessa, já pode. O que acaba acontecendo com esse lutador? Ele luta grandes eventos e tal, ele faz um nome, já é conhecido no cenário, mas ele vai até um certo ponto. Sim. Né? Ele chega num certo ponto que todo mundo conhece ele, só que, porra, ele se sente frustrado porque, porra, todo mundo me conhece, eu luto nos melhores eventos e tal, mas eu não ganho dinheiro, cara. Sim. Eu tenho que trabalhar no iFood porque a luta... Só que, cara, tem que ter um apoio tanto na questão de quem tá na volta, principalmente, né? Principalmente o treinador. Eu acho que o treinador, ele é um cara que ele tem que ser... ele tem que ajudar o atleta não só para inflar o ego dele, né? Sim. Ele tem que ajudar o atleta para tudo, cara. Porque se ele ajudar o atleta a ser um cara focado, um cara campeão, um cara que vai atrás de apoio, né? Um cara que tá ali sempre envolvido com a parada, ele também vai automaticamente, mesmo se ele for egocêntrico, ele vai ganhar também, né? Sim. Então, o que eu vejo muito errado é isso. Começa não só do atleta. Às vezes a galera gosta de colocar muita culpa no atleta. Ah, mas o atleta que reclama. Mas o atleta que não vai atrás. Só que, cara, a gente não vê o que está atrás do cara, entendeu? E o que acaba acontecendo, assim, o atleta acabando... Desiste, mano, desiste. O que eu mais vejo, meu... Eu resgatei uma galerinha agora para trabalhar comigo aqui como professor que não lutava mais, meu, que não queria saber mais. Entendeu? Tinha largado. Tipo, chegaram ali, mano, não, o Muay Thai não é isso, sabe? Então, eu acho que, cara, o Muay Thai, a galera acha o Muay Thai muito pobre, mas eu acho um esporte muito rico. Sim. E só vai conseguir atingir aquilo que tu quer se tu for atrás, entendeu? Tu não precisa, mano, conseguir tudo, né, como atleta ali, fui conhecer e tal. Pô, vou focar nas minhas aulas de perso agora, já que eu não vou lutar mais. Vou abrir um estúdio, vou vender equipamento, sabe? Cara, tem várias formas de ganhar dinheiro dentro do Muay Thai e a galera tá aqui, ó, patinando, reclamando, sabe? Tudo tá ruim. Muay Thai não é isso, Muay Thai não é aquilo. Pô, Muay Thai é ruim pra quem tá sentado aí sem fazer merda nenhuma, entendeu? Mas cara. Porque a grande questão, assim, voltando à questão, né, do futuro do Muay Thai no Brasil. Cara, assim, hoje a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem evento, a gente tem corpo de arbitragem, a gente tem atleta. Porque na minha época não tinha porra nenhuma. Não tinha evento, mano, atleta parecia briga de bar, entendeu? Não tinha arbitragem, tipo, era o primo do dono, ou era o cara que arbitrava boxe. Mano, era uma putaria de Uma coisa. várzea. Hoje não, cara. Hoje a gente tem tudo bonitinho, entendeu? Então, assim, agora que a gente tem tudo bonitinho, agora a gente precisa colocar o pé no chão e fazer isso. Então, assim, pô, vamos brincar de ser profissional? Então, assim, vamos ter um Facebook, um Instagram aí só do lutador, só da academia, só do treinador, entendeu? Vamos separar um pouco o pessoal do profissional, entendeu? Porque, cara, por exemplo, eu não trabalho como Muay Thai propriamente dito, assim, eu trabalho numa empresa na parte de marketing. Sim. E, cara, o meu Instagram é aberto, então, assim, tem coisas que eu não, assim, eu falo, não vou publicar, entendeu? Porque tem o pessoal do Muay Thai vendo, tem o pessoal da minha área vendo, então, assim, eu não posso, tipo, me dar o luxo de falar, tô na balada muito louco. Não posso fazer isso, entendeu? Porque, querendo ou não, o que acontece? Afeta a minha imagem dentro do Muay Thai, assim, pô, mas o Thiago é um cara muito louco, você não viu o Instagram dele? É complicado, entendeu? Sim. Então, o atleta é a mesma coisa. Né? Assim, como é que eu vou apostar num atleta que
todo final de semana tá arregaçando na balada. Eu falei, cara, esse cara não vai bater peso. Esse cara vai chegar no segundo round e vai estar morto. Entendeu? E, cara, e devagar, assim, eu acho que a pandemia atrapalhou muito. Um pouco antes da pandemia, a gente teve o Máximo em São Paulo, né? Que teve o Júlio Lobo, veio o Sim, Pacó. Foi um puto sim. É, evento. eu tava nesse evento. Eu tava lá também. Então, assim, o que que acontece? Se não fosse a pandemia, eu acho que teria dado uma alavancada, né? Eu acho que o Leandro ia continuar. Eu acho que Aham. tem planos de continuar, inclusive. É, eu acho que eles vão continuar assim. Eles têm que continuar. Né? Então, assim, só que não adianta o cara falar assim, quero lutar na máxima. Só que, cara, você tem que se comportar como um profissional. É, Então, assim, tem muita gente no Brasil todo, no Sul, no Norte, no Nordeste, que tem atletas muito bons, que tem. E assim, eles precisam de visibilidade. E acho que a maior visibilidade hoje é a internet. Assim, uma grande divulgação que está acontecendo é a luta do Mairon com o Juan. Entendeu? Então, sim. assim, é uma luta, cara, que interessa para muita gente ver essa luta. Entendeu? Sim, com Então, certeza. então, os dois ali, sabe, divulgando e tudo mais. E tem que ter isso. Tipo, na Tailândia, por exemplo, só para terminar nossa conversa, lá tem duas coisas que são legais para nós. A primeira coisa é o seguinte, tipo, eles usam muito a mídia, né? Muito rede social, muito a mídia para promover. Então, assim, tá o treinador ali mostrando o lutador batendo pad forte, assim, blá, blá, blá. Aí eu falo assim, tá vendo esse pad todo amassado? Tipo, pô, você imagina o que vai fazer com o cara. Entendeu? Sim, Assim, tá mostrando o cara forte, tá mostrando o cara batendo, não sei o quê. Porra, beleza. E uma coisa que é muito interessante, que até vai ser a pauta do segundo livro, é que na Tailândia, assim, eles promoviam os lutadores colocando apelidos interessantes neles, né? Então, assim, tem que promover a luta. Mas, assim, não adianta pegar e falar assim, o Rafael Batatinha vai enfrentar o Bigão Coxa. Falo, pô, quem que são esses caras? Então, assim, é saber promover, entendeu? Então, assim, pô, estão promovendo muito bem, cara, o Mairon com o Juan, entendeu? E as outras lutas do evento também estão promovendo bem, entendeu? Sabe, assim, dá para promover mais, entendeu? Tipo, uma coisa que eu, assim, vou ser polêmica agora, assim, uma coisa que deveria ter no Brasil, inclusive já tem, entendeu? Tá bem escancarado já, mano, Sportbet, cara, abre o bagulho do evento lá, vamos apostar em luta. sim. Entendeu? Vamos apostar em luta, porque agora, meu, tem Sportbet no Campeonato Brasileiro. É, o Attack Fight vai fazer isso agora nesse evento, desse próximo. Não sei se é agora nesse de março, agora, né, na próxima semana. Mas eu Sim. acho que no de maio já vai ter uma plataforma onde vai poder apostar. Então, cara, assim, eu sou muito a favor disso, muito a favor disso, de pegar aquela plataforma de aposta. Então, assim, porque, meu, você imagina Mairon e Juan. Cara, vamos apostar nos caras. Uma parte Sim, das apostas vai pros caras. Então, assim, mano, é bolsa que eles ganham. Acho que cada um tem seu mas, patrocínio, mais parte de aposta. é, Entendeu? mas Porque, cara, sim, porque assim, eu acho que assim, um dos caminhos é esse. É pegar e é, falar assim, meu, o Brasil tá escancarado, tá tendo sim, Sportbet no futebol na Globo. Então, vamos pôr o canal de apostas no Muay Thai? Vamos. E vamos. sim, Entendeu? Aposta nas minas, aposta nos caras, entendeu? Aposta em luta de criança, igual na Tailândia. O povo não quer ser sim, tailandês? Vamos ser tailandês. Entendeu? sim, E assim, e começa a alavancar. Só que é aquela coisa, Bruno, assim, o cara que vai lutar, ele tem que ser profissional. Ah, mas eu luto no é, amador. Foda-se, você tem que se comportar como um profissional. é. Eu também Entendeu? acho. Bonitinho. Entendeu? E começou a fazer palhaçada, vamos punir o cara. Porra, um ano fora do circuito. Ah, o É, cara fez cagada aí no Sul, um ano fora do circuito. Aí o cara vai vir sim, para São Paulo, ligar para cá e falar, então, pessoal do Portuários, pessoal, o Ivan, não deixa o cara lutar aí. Beleza. O cara não vai ter saída. é. Vai fazer uma peneira, né, meu? Faz uma Acaba, peneira. acaba Porque fazendo uma senão peneira. vira uma várzea, cara. Vira. Porque senão qualquer Zé Batata vai querer aparecer com o Moncon no pescoço e querer pôr aluno pra brigar. Puta. Aí começa essas palhaçadas de querer discutir arbitragem. É, Ah, mas o é, bateu muito. Falo assim, bicho, bater muito não ganha Muay Thai, bicho. Isso não é sim, kickboxing. é verdade. Mas é isso, cara. É E, isso no, e, aí. na, e na Tailândia, faz um respondão. A pandemia quebrou muito, cara. Então, assim, o circuito parou total, tá Aham. voltando agora. Então, assim, os lutadores de 2020 ainda são os top da categoria ainda. Então não mudou muito, né? O que aconteceu agora foi recentemente o Sangmani, que tinha perdido 7 lutas seguidas, estava uma desgraceira total. Sério? Aí ele, Sete? se eu não me engano, 7, cara, 7 ou 8 na real. Direto, tava 7, 8, cara, só tomando pau.
Aí ele foi pegar o Conclay lá, né? Que foi o melhor lutador do ano 2020, 2021, se eu não me engano. Aham. E ganhou, cara. Bah. E ganhou, tá ligado? Ganhou do cara, o pessoal ficou meio em choque e ganhou. Eu assisti a luta, ganhou mesmo. Não foi palhaçada, não. Foi do, Ganhou. do quinto. É, ganhou, Quinto e round. bonitinho, assim. É, e controlou, né, cara? Porque ele é canhoto, né, velho? O Silvani é canhoto, É, finãozão, chato pra caralho. bom pra Mas, caralho. enfim, então, assim, tá voltando, cara. Então, a gente tá voltando as coisas lá, né? Tem a perspectiva do Cajaíba e do Lobo também. O Noelison também ganhou recentemente no É, Omnoi. os brasileiros estão voando lá, né? Então, cara, assim, eu já falei pro Reni, assim, pra mim o Noelison logo vai estar disputando o cinturão. Show. É uma questão, porque, meu, ele é um moleque muito forte, muito técnico, tem muita chance de sair. Não, ele já tá batendo em tailandês. Então é uma questão de abrir espaço pro cara para disputar cinturão. O Lobo a mesma coisa, o Cajaíba a mesma coisa. E tá começando a engatinhar de novo, né, o circuito. Então tá melhorando, vamos esperar um pouquinho aí. Mas é para voltar com tudo, tanto os estádios quanto os shows, né? Vamos ver. Mas tá engatinhando ainda, né? Show. Quer falar um pouco do teu, quando vai ser o lançamento do teu livro, pra galera que entrou agora também, que não começou no. Tu começou Cara, vamos falando no lá. início ali. Vamos lá, então. O meu primeiro livro que você mostrou aí, ele está esgotado, tá? E Quem esse aí. comprou, eu tenho, ó. Então. E você tem a versão ainda que tem o pôster, né? Isso, tem um pôster. Essa versão foi limitada. O... É essa aí Aí o mesmo. pôsterzinho. Pôster feito Essa pelo Javier, né? pelo Javier, cara. Que é a capa, né? Então, esse o pôster é da capa. Eu não E ficou bem enquadrei ele, eu bonito. vou enquadrar ele e vou botar numa das unidades. Que esse pôster ficou bonito, cara. Ah, ficou muito irado. E ele é limitado. Foram, cara, não sei quantas edições foram, mas foram bem poucas. Assim, foi menos de 100 edições com pôster. O resto foi tudo sem pôster. Beleza. Ele está esgotado, mas agora mês que vem eu vou relançar ele, né? Vou relançar ele nesse mesmo formato de luxo aí grandão. Sim, E vou lançar mais um, que é o Muay Thai, a Era de Ouro, que é uma explicação bastante legal sobre qual foi a Era de Ouro, quem são os lutadores lendários, as histórias, os cartéis, fotos que nunca foram publicadas, algumas informações. Cara, por exemplo, o que eu te falei, né? A primeira foto de Muay da história, no século XIX, a gente conseguiu essa foto. Eu dou uma explicação muito legal que toda vez no dia 17 de março de Naikananton, a galera usa uma foto preta e branca de um cara com a faixa na mão. Ele não é Naikananton, né? Na época não existia fotografia. Aquela pessoa é uma outra pessoa. E no livro eu estou sim. explicando quem é essa pessoa. Tipo, quem é ele de Show. verdade, o nome dele, o que ele fez, etc. Que as pessoas confundem com Naikananton. Mas ele é uma pessoa real, foi um lutador real, um lutador importante, e eu vou explicar. Ele é dos anos 20, 1920. Então, cara, mês que vem é a previsão para sair os dois livros. O que eu vou fazer, eu estou negociando com gráfica, porque os valores subiram muito por causa de pandemia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vender um pacote com o primeiro e o segundo livro, ou o primeiro e o segundo livro é um brinde exclusivo. Tá? Porque aí eu consigo fazer um preço para publicar os dois, mais o brinde, e aí eu estou vendo com o Rafa de fazer um sistema de pagamento em cartão de crédito. Então o cara Sim. consegue parcelar, consegue fazer uma coisa mais, sabe? Eu consigo Show. facilitar a vida da galera, entendeu? Top. Então, mês que vem, eu vou publicar no meu Instagram, vou publicar no Instagram do Acervo. A gente vai fazer uma campanha legal, dou um toque em você, porque a ideia é assim, mais uma vez, vai ser um pacote limitado. Então a gente tem um número na cabeça de vendas, para que bater esse número, acabou, né? E aí, quem comprou, comprou, quem não comprou. Já reserva o meu aí. Então, e aí e vai ter se der certo o brinde exclusivo, vai ser bem legal. Porque ele vai ser uma coisa que assim, a gente não tem em lugar nenhum, você não vai Sim. conseguir em lugar nenhum, né? Só vai conseguir com a gente e nessa compra. Então, assim, aquela coisa, quem comprou, comprou. Porque eu não vou ter nem como fazer isso separado. Eu só vou conseguir fazer isso com esse pacote. Top. Então, se tudo der certo, mês que vem. O livro está pronto, já está escrito, já está revisado. Agora está na mão do Rafa para montar toda a parte de layout, fotos, etc. A capa está pronta. No meu Instagram eu divulguei lá que o Javier desenhou também, ficou bem legal. E é isso, cara. Tipo, o meu Instagram está lá com as novidades. Cara, eu dou palestra, quem quiser me contratar para seminários e palestras, mais sobre história do Muay Thai, cultura, tradição, blá, 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 blá.
É só me chamar e é isso. Show. Então, a galera que está acompanhando aí, quem quiser seguir, segue o Thiagão aí, né? Segue também lá a Servotai. Tem muita coisa no site também, a galera que quiser se aprofundar. Tem. Quando o Thiago... o Bang. Pode falar, pode falar. Só depois de cortar, mas lembrando, o Acervotai agora tem aplicativo para celular, Android, então é só procurar lá. Já pode. Olha, top. É de graça, tá? Então é só procurar lá no Android, lá no Google Store. Acervotai. Só para Android. Por que só para Android por enquanto? O iOS, cara, a Apple cobra, se eu não me engano, R$600 só para a gente subir o aplicativo. Sim. Entendeu? E mais uma taxa todo ano. E como o aplicativo é de graça, vai dar uma enrolada para a gente conseguir fazer isso no iOS, porque é uma grana. Então, para Android, já está lá funcionando de graça. É só colocar a Servotai tudo junto. Ele é levinho para fazer download. Está lá várias matérias, vídeos. A gente vai começar a subir os podcasts lá também. Então, vai ficar legal. Show. Então é isso aí, galera. Curte lá, segue lá a Servotai, segue o Thiagão. Entra no aplicativo aí. O aplicativo é bem bacana. Tem muita informação, né, Thiago? Muita. E, inclusive, quando o Sandro veio para cá, né, que a gente começou a estudar mesmo Muay Thai, antes era um negócio que era que nem pelada para mim, era que nem jogar futebol. Depois que o Sandro veio aqui, que a cabeça meio que deu uma expandida, vou procurar saber mais. E eu me lembro que eu comecei a procurar fontes, né, tipo, onde é que tem, sabe? Porque, tipo assim, tu procurava e era umas fontes, tipo, Wikipédia ali, que só falava bobagem. Sim. Aí, cara, eu me lembro que eu pesquisei e aí veio o Muay Thai em Foco. Foi a tua primeira revista e tinha o sitezinho e tinha bastante informação lá. Foi onde eu consegui estudar bastante. Então, para quem tá querendo se aprofundar mais e que acompanhou a live, vai lá, baixa o aplicativo, que tem bastante coisa boa lá. E depois, compra o livrinho lá, o lançamento do livro lá do Thiago. E é isso aí, galera. É isso aí, Thiagão. Muito obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição quando a gente quiser conversar aí. E é isso. Logo eu posso estar te trazendo no Sul aí também, fazer uma palestra. Cara, só me chamar, velho. Cada vez mais tem mais conteúdo, né? Porque agora, só para resumir, eu comecei a estudar, depois da Era de Ouro, eu comecei a estudar outras formações. Então, por exemplo, por que o kickboxing japonês surgiu? Porque 3 mestres de karatê foram para a Tailândia e um deles tomou um nocaute. Esse nocaute mudou a vida do cara, isso acabou criando o kickboxing japonês. Então eu estou começando a estudar esse ramo também e vai começar a entrar em palestra isso também. Então, fica à vontade, bicho. Se quiser me chamar, eu vou para o Sul fácil. Com certeza. Feito então. Valeu, gente. Obrigadão a todo mundo. Valeu, obrigadão, querido. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.